Graça e paz, meus irmãos. Estão me ouvindo bem aí? Kalênia, Paula, sejam bem-vindos. Todinho, que benção estarmos juntos. Vocês estão me ouvindo bem aí o volume? Dá um ok aí, vocês estão me ouvindo. Que alegria estarmos juntos. Mais uma live. Fábio, pessoal da American Barber Shop. Benção estarmos juntos aqui. Sejam todos bem-vindos. Alegria podermos celebrar essa noite. Andréia, que bênção. Kalênia, já falei, né? O Todinho tá aí também. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Entrou o aniversariante agora, gente. Dê palminha aí pro pastor Ramilson, que é o aniversariante do dia. Seja bem-vindo, pastor Ramilson. Parabéns, que Jesus transborde sobre a sua vida. Que a graça de Jesus continue presente. Parabéns ao pastor Ramilson, Fabrício, seja bem-vindo. Benção estarmos juntos em mais uma live aí, que acontece todas as segundas-feiras no nosso Instagram da Igreja Metodista Central em Goiânia. Hoje temos um convidado, um casal, uma família, mais do que especial. Glória a Deus pela vida do nosso convidado hoje, já está por perto aí. Eu vou convidá-lo para entrar. Povo da Metodista de Presidente Epitácio, seja bem-vindo. Rafaela, Cláudia, que bênção. Adamares, que bênção. Todos são bem-vindos. Que alegria podermos estar juntos aqui, né? Pastor Ramilson está mandando avisar que é para vocês passarem endereço para ele no particular, que ele vai mandar pela iFood um presente aí de pedaço de bolo do envelopinho para cada um, tá bom? Então fique aí, quem quiser, mande aí. Vamos convidar, vamos aceitar o nosso convidado para que possamos já começarmos com a bênção aí da participação dele, né? Glória a Deus pela vida do nosso convidado. E aí, tudo bom, Nayeli? Tudo bom, pastor Tiago? Sejam bem-vindos. Tudo jóia? Tudo bem, está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo sim, graças a Deus. Seja bem-vindo. Deixa eu só... Ô, Keila, pega um outro óculos para mim, por favor. Esse meu óculos aqui, ele tá dando muito reflexo, eu vou trocar. Acho que tá por lá, acha lá. Que bom, tudo bom, Nayeli? Tudo bem, pastor? Sejam bem-vindos. Povo entrando aí, Nailson, a Cláudia, a Keila Merebe, a Eline. Que alegria estarmos juntos. A Poliana do Eras aí, né? Tanta gente boa chegando aí. Bênção estarmos juntos. A Carol do Ministério de Comunicação. Aí, ó, já estão elogiando a sua barba aí, pastor. Tá precisando. Né? Obrigado. Nós estamos retransmitindo essa live na nossa página do Facebook da igreja. Ah, é? Que então benção. Nós não só estamos no Instagram, mas também estamos no Facebook. Que benção. E qual que é o Face aí? É só Metodista Epitácio? Metodista Presidente Epitácio. Ah, então digita aí que eu fixo aqui. Vamos ver. Peraí, deixa eu ver se eu digito aqui. Peraí. A gente tá aprendendo essas artes, mas né? é no Facebook, não é no Instagram, no Face, não. Isso. No Face. Face Metodista Metodista Epitácio. E aí, Nayeli, tudo bem? Tudo bem, pastor? E as novidades aí, como que tá? Então, agora daqui uns dias a gente... Daqui uns dias não, já somos, né? Papais aí de primeira viagem. Benção! Eu não sei se todos estão sabendo aí, né? Mas é uma alegria, né? Glória a Deus. Quanto tá aí? Quantos meses, quantas semanas, como que é? Amanhã eu completo 15 semanas. Quase 15 4 semanas. meses aí, né? Que bênção! Glória a Deus, glória a Deus. E tá tudo bem? Você tá acompanhada indo para Natal, tranquilo? Eu não tô com aquele, então assim, não é uma Brastemp, né, pastor? Mas que a sua é bom, acho que é bom. Amém, amém, amém. Que seja. A gente pode negociar a sua vinda para cá, a gente arruma um lugar para você ficar por aqui. O que você acha? Minha mãe me mata. Mas que bom, que bom. Alegria estar com vocês aqui, alegria estar com cada irmão e irmã nesta live. E também o povo de Epitácio aí no Face, glória a Deus por isso. Mas, pastor Tiago e Nayeli, esse mês agora, de maio, vocês sabem, a nossa igreja está comemorando 78 anos. E brotou no coração dos pastores, eu, o pastor Ramilson e a pastora Isa, da gente recontar um pouco a nossa história, né?
E a ideia de recontar a história Peraí que deu um problema aqui. Acho que eu apertei coisa errada aqui. A ideia de recontar a história é a ideia de recontar através daqueles que viveram aqui, né? Pastores e pastoras que foram enviados para o campo missionário aqui da Central, né? Que foram despertados. E alguém me disse ontem que a Nayeli foi enviada para o POV através da Metodista Central, né? De Goiânia, né? Então, vocês dois hoje estão dentro do foco nosso desse mês. É ter pessoas que hoje estão no ministério porque foram indicados, recomendados por nós, e também ter pessoas que foram pastores e pastoras aqui, né? Então, o pastor Tiago foi pastor aqui, você esteve aqui também durante 4 anos e foi enviada para o ministério através da nossa igreja, então nós nos alegramos em receber vocês, né, nesta primeira live, né? A gente já tem alguns nomes que a gente está fazendo contato para as próximas semanas, para estarmos juntos aí celebrando os 78 anos. E o lema nosso, o slogan desse 78 anos, é 78 anos no tempo, porque afinal de contas a gente faz parte dele, né? Somos seres cronológicos, mas também fora do templo, né? E não só por causa da pandemia que a gente está vivendo, que o templo está fechado e a igreja está vivendo fora, mas também pelo fato da gente estar nesses 78 anos fazendo a missão e os campos são fora das 4 paredes, né? Então, é dentro dessa ideia, dessa perspectiva que a gente está com alegria convidando vocês e agradecendo, né, pelo convite que vocês tão bondosamente aceitaram de estar conosco. A gente imagina que a vida aí não está fácil por causa que é aquela correria de sempre, né? E a gente sabe que o pastor Tiago é um cara muito calmo, tranquilo, né? Não fica arrumando muita coisa para fazer, então ele continua do mesmo jeito, né? Eu continuo, acho que até mais, viu, pastor? que aqui só tá ele, então acho que não é nada. Mas que bom, isso é importante. Queremos lembrar o pessoal que não está acostumado com Instagram, com live, que aquele coraçãozinho que tem do lado de baixo, aí no canto inferior direito, se você colocar o dedo em cima do coraçãozinho e ficar com o dedo em cima, ele dispara um monte de coraçãozinho colorido. Isso quer dizer que você vai divulgar para os seus contatos essa live, né? E aí mais gente vai poder acessar. E se você quiser na flechinha, você direciona para quem que você quer mandar esse link aí para a pessoa acessar, né? A nossa live é de 1 hora, né? E ela vai ficar guardada aí até amanhã no mesmo horário, mas já aconteceu o caso que estava tão boa que a turma quis que continuasse, a gente ficou quase 2 horas, né? E aí a gente vai, no decorrer, aí fazendo isso, né? Mas vocês já começaram falando, mas aí está chegando mais gente. A pergunta é, como que vocês estão, né? Vocês estão bem, estão vivendo um tempo de bênção aí como casal? A novidade que a Nayeli já contou, foi planejada, foi dentro de uma coisa meio inesperada? Como foi essa gravidez? Estava nos planos? Como que foi, pastor? Pastor, foi planejado, né? Graças a Deus, assim, a gente estava esperando um tempo de estabilizar o ministério e aí a gente esperou esse tempo. Nós já estamos aqui em Epitácio há 4 anos. 4 anos. Vai fazer 4 anos. E a gente, como diz o pastor Ednei, nós já estamos nos 4 anos, porque a gente já entrou no 4º ano, certo? Exatamente. Então, nós já estamos aqui 4 anos, esperamos estabilizar. Eu acho que estávamos esperando o tempo de Deus. E a gente entendeu que esse era o tempo de Deus para agora ampliar, estender a nossa família aí. Amém. E ter a oportunidade também, né, de ter essa experiência da paternidade. Está sendo fantástico. Amém. Esses dias alguém falou para mim assim, pastor, nesse mundo tão caótico, eu não quero ter filhos, né? Colocar mais gente nesse mundo tão problemático. Aí eu falei, olha, depende da visão que você tem do mundo, né? Porque uma vida que você traz à existência, você faz parte do processo criativo de Deus e você potencializa a sua adoração, porque você forma mais um adorador, uma adoradora, né? Então, dentro dessa visão, a gente está feliz aí que está fazendo isso, né? O Felipe Denk e a Fabiane, lembre deles, né? O Felipe e a Fabiane, eles estão grávidos também, mas de gêmeos. Se não me falha a memória, o Eduardo e o Rafael, tá?
Bênção Graças a dobrada. Deus. Bênção dobrada, né? Glória a Deus. Mas conta para nós um pouco aí, pastor Inaeli, onde vocês estão pastoreando, um pouco característica da cidade, da igreja. Conta para a turma saber. Pastor, nós estamos em Presidente Epitácio, interior de São Paulo, na fronteira com Mato Grosso do Sul, inclusive terra natal minha e da Nayeli. Nós nascemos aqui na cidade de Presidente Epitácio, né, conhecida como o pôr do sol mais bonito do Brasil, que ganhou aquela competição lá no Fantástico. No Fantástico. Então é uma cidade de muito turismo, né? Um turismo para pescadores, um turismo também para família, porque tem algumas praias, né, que o rio proporciona. E uma cidade também muito acolhedora, uma cidade, por mais que seja paulista, e os paulistas têm essa dificuldade de acolher, mas eu acho que pelo fato de ser interior, nós temos sentido uma cidade acolhedora, uma cidade que abraça as pessoas. Então Amém. nós estamos vivendo essa realidade aqui nessa cidade. Amém. E um detalhe, vocês sabem vocês sabem o que fazer com o elogio, né? Eu sempre falo isso, né? Quando a gente sabe que a pessoa sabe receber elogio, não tem problema nenhum em entregar, né? E dar. Mas vocês são pessoas que é fácil de amar, né? Então, acolher vocês e amar vocês não é algo complicado. Tem gente que, para a gente amar, é um exercício, né? Mas vocês não. A cidade, que tamanho que é a cidade? Quantos mil habitantes? Hoje, a cidade tem 43 mil habitantes. Então, é uma cidade razoavelmente grande, né, para nós aqui do interior. Porque as cidades que estão ao redor já são menores. Tem Bataguaçu com 21, aí tem outras cidades bem menores ao redor. Aí a cidade maior, talvez, que vai se aproximar, vai ser Presidente Prudente, já que já é para nós aqui do interior, é uma referência, né? A nossa referência. Entendi. E me diga uma coisa, a igreja é antiga, a média de pessoas que congregam, como que é? Hoje a nossa igreja ela tem 53 anos. 53 anos, nós chegamos bem no momento histórico da igreja. Inclusive, vale a pena lembrar que o vô da Nayeli foi pastor dessa igreja. O vô da Nayeli pastoreou essa igreja. A mãe da Nayeli foi enviada por essa igreja para o ministério pastoral. E hoje a igreja tem em torno de 250 membros, com uma frequência aí de 260, 270. Nós estávamos numa crescente antes da pandemia. Eu espero que isso continue. Amém, amém. Nós chegamos a ter cultos aqui com 280 pessoas para mais. Então, graças a Deus, até ampliamos um novo culto nos dias de ceia, porque o prédio que nós estamos aqui é para 250 pessoas forçando, né, na cadeira. E aí a gente ampliou mais um culto pela manhã para poder acolher as pessoas melhor, né? Porque nós estávamos tendo problema tanto de lugares como também de estacionamento, por ficar numa área residencial. Está próxima do centro, mas está mais próximo de residências, né? Não de comércio. Legal. E é uma igreja que tem um projeto grande, que é uma construção que já está levantada, inclusive estamos trabalhando, já fechamos ela, está coberta, uma construção que cabe aproximadamente 1.200 pessoas. E é hoje o desafio dessa igreja aqui em Presidente Epitácio. Que eu julgo, eu não conheço Epitácio muito, tive algumas vezes, mas eu julgo que essa igreja pronta vai ser o maior espaço de auditório, de igreja da cidade, né? Isso, de auditório e de igreja será o maior na nossa cidade aqui. O único lugar maior do que essa igreja vai ser o cemitério, mas aí não interessa para nós. Mas o Todinho lembrou aí que Epitácio tem uma orla muito bonita, né? O maior pôr do sol do Brasil, mas também é banhada por uma represa, um rio, né? E no casamento de vocês, em maio de 2013, nós fomos com um grupo, acho que umas 15, 16 pessoas aí, né? Para participar da bênção, e a gente tomou banho no rio aí, né? Então, verdade. É um lugar muito agradável aí, um lugar de turismo aí muito legal. Bênção. Pastor Inaeli, quando e quanto foi o tempo que vocês ficaram aqui em Goiânia, pastoreando e vivendo aqui? Vocês lembram? Conte para nós aí. Nós chegamos aí em Goiânia, na verdade eu cheguei primeiro, né? Eu era ainda solteiro, mas já com data de casamento marcada para maio. Graças ao pastor Dinei, né, pastor? Eu não ia lembrar esse detalhe. Senão ele não viria. Se não fosse com data marcada, não ia... Nós chegamos em 2013 aí. Eu cheguei em 2013, no início de 2013, depois a Nayeli foi em maio de 2013 e ficamos até o início de 2017, ali na final de 2016 para 2017, né?
que nós antecipamos a nossa vinda para assumir a igreja, assumimos aí em janeiro aqui em Presidente Epitácio. Então a nossa saída foi no segundo final de semana, nós já estávamos aqui. Então no 1º de janeiro de 2017 nós estávamos ainda em Goiânia. Legal, então deu 4 anos aqui, arredondando 4 anos em Goiânia. 4 né? anos. Benção. Naeli, a Thaís está perguntando se tem nomes já para menino e menina, ou quer que a gente ajuda. Você sabe que Goiânia é especialista em nomes aqui, né? Não quero que eu ajude. Já tem, já. A Thaís, inclusive, está sugerindo que se for menino pode ser Belônio. Um nome muito bonito, mas nós vamos deixar para os netos dela. Se for menina, vai chamar Esther. E se for menino, vai chamar Pedro. Daí Legal. Você também perguntou para quando que é, né? Então a data provável é depois da segunda quinzena de outubro. Que bênção. Esther ou Pedro? Isso. Que Essa legal. semana nós vamos fazer uma live revelação. Sexta-feira, possivelmente. Se o bebê mostrar. Se o bebê mostrar, sexta-feira a gente faz uma live revelação. Bom, se ele for tímido igual o pai, ele vai escancarar tudo para que todo mundo veja. Verdade. Olha aqui, ó, o Alexandre da Ju tá lembrando que um dos primeiros compromissos do pastor Tiago aqui foi participar do casamento, né? Eu não lembro se você foi como visitante ou se ajudou na celebração também. Eu fui como visitante, se eu não me engano, eu fui como visitante. Do casamento deles. Conta então, que ele já revelou aí, mas conta o detalhe aí, como foi? Ó, eu falo assim, que Goiânia eu estreiei muitas coisas, né? Porque eu era pastor em Mataguaçu com a minha sogra, com o adjutor lá, e não tinha passado, por exemplo, por casamento, nem por velório. Quando eu chego em Goiânia, na primeira semana eu tenho que ir num velório, e aí o senhor falou assim, vai para um velório. Eu falei, pastor, nunca fiz um velório, eu vou mandar o pastor Olavo com você. Aí eu, sabendo da sede do pastor Olavo de pregar, eu falei, pastor Olavo, o senhor que é mais experiente, o senhor fica na palavra e eu faço a oração. E depois tivemos as experiências de casamentos. Inclusive eu vi a Kailene aí, que foi um dos casamentos que a gente fez, né? Exatamente. Foi muito bom. E o filho da Kalênia chama Pedro. Ah, que legal, então, ó. Uma curiosidade, né? Olha que coisa interessante, né? A Kalênia e o Rômulo se casaram no mesmo dia que a Fabiana e o Felipe. Foi. E você fez o casamento da Kalênia e do Rômulo e eu fiz da Fabiana e do Felipe. E a Kalênia já teve o Pedro e a Fabiane está grávida de gêmeos aí. Então, essa unção aí pegou, né? Mas o Alexandre está lembrando, né, que você foi na festa, lá no almoço, e aí quando você conheceu a noiva, que é a Ju, e conheceu o Alexandre, quando ela voltou, ele lembrou aí. Conta aí. Não, aí eu vi, a Ju tem uma manchinha de nascença, assim, né, debaixo do olho, né? E ela estava toda maquiada no casamento, a gente não vê nada, né? Aí quando ela foi as primeiras vezes no culto, eu comecei a reparar aquela manchinha, e eu ficava olhando para ele, falando assim, que negão safado, tá dando uma surra na mulher, rapaz. Até eu descobri que aquilo era de nascença. Nossa, quase que você levou ela na Maria da Penha. Quase que você falou para ela, ó, aqui da rua de baixo tá a delegacia da mulher, vou na Maria da Penha lá. Bem isso. Legal. Mas, pastor Inaeli, uma pergunta para vocês também. Nesse período de 4 anos aqui, de 2013 até final de 2016, quais são os fatos, pelo menos alguns deles, e memórias, que mais marcaram vocês aqui nesse período? E aí, como são 2, pode ser no mínimo um de cada, aí para ilustrar para nós. Fatos e memórias marcantes de vocês aqui nesse período. Posso começar? Pastor, como, assim, igreja, né, ministerialmente falando, a implantação para nós dos encontros, para mim, pelo menos, né, foi, assim, para mim, o marcante. Porque eu tive várias experiências de ver os irmãos aí de Goiânia, irmãos, assim, que eu nunca imaginei lavando banheiro. Isso me tocou muito, porque eu nunca imaginei que aquelas pessoas estariam numa dimensão de servo como estavam, e se doaram. Então, os encontros, eu falo dos encontros não só no sentido dos encontros com Deus que nós tivemos, mas também até dos acampamentos. Assim, eu fiquei muito impactado, ministerialmente falando, com essa realidade, dessa dimensão de serviço que a igreja se propôs a fazer, e as experiências que nós tivemos nesses encontros. Eu acho que foi o que marcou a minha caminhada ministerial, e que eu levo como uma experiência
para hoje, para aquilo que eu estou fazendo hoje na igreja aqui em Presidente Epitácio. Amém, amém. Que benção, que benção. E você, Naeli? Pastor, muita coisa marcou. Acho que a gente ficaria essa live inteira falando tanta coisa. A gente sempre, quando está conversando com alguém, está trocando experiência, não tem como não citar Goiânia, pelas várias experiências que nós tivemos. Mas eu vou ficar no encontro também com o Thiago, no sentido também, pelo tema que a gente está trabalhando aí nessa live hoje do Discipulei, foi ver o crescimento das mulheres que nunca tinham pego no microfone, nunca tinham pregado, nunca tinham ministrado nada, e ver elas aceitando esse desafio, rompendo com o medo, rompendo com a timidez, e sendo desafiada e aceitando o desafio e vendo o crescimento delas. Eu lembro que os primeiros encontros, eles foram maravilhosos, mas eu acho que foi melhor para a equipe, para quem estava trabalhando nesse sentido do crescimento, do desafio que cada um foi rompendo, foi aceitando, e isso marcou demais. Marcou ver cada mulher assim aceitando o desafio, foi muito marcante na minha vida, e cada uma tem no meu coração, assim. Legal, Uma legal. experiência muito legal. E dentro dessa ideia do face a face, né, a gente estava já no período de jejum, com as inscrições abertas, as mulheres já tinham encerrado as inscrições quando chegou a quarentena e a gente teve de adiar o face a face, né? Então, a gente agora voltando, com a graça de Deus, para o segundo semestre, a gente vai voltar aí e continuar nesse pique. E bênção, vocês com certeza foram importantes nesse processo de implantação do face a face, né? Aqui em Goiânia, e essa característica da igreja serva é uma das marcas, de fato, dessa igreja. Glória a Deus por isso. Agora, eu acabei esquecendo de falar no começo, a Anaela lembrou, né? Nós divulgamos que o tema da nossa live é Discipulei, nessa visão de algo que aconteceu no passado, que faz parte da história, né? Então, nós estamos aí vendo, esses dias atrás, a nível nacional, a igreja comemorou o dia do pastor metodista, e era para falar, né? Ele me pastoreou, né? Então é mais ou menos nisso, mas na visão de vocês que discipularam, né, a igreja aqui em Goiânia. Agora uma pergunta, na opinião de vocês, quais são, se é que existe, um ponto ou alguns pontos fortes da Igreja Metodista Central Goiânia que vocês destacam? Vocês falaram aquilo que marcou a vida de vocês, mas nesse tempo, vocês percebem pontos fortes que, em vocês falando, a gente vai falar assim, puxa vida, então vamos continuar nessa pegada que isso é bom. Tem alguma coisa assim que vocês destacam? Não tem como não falar do acolhimento, pastor, porque a igreja de Goiânia, eu acho que eu rodei, porque antes de ser pastor eu fui presidente da federação, e na quinta região, na época a quinta região estava abrangendo aí a 8ª região, então eu rodei muitas igrejas. E o acolhimento da igreja de Goiânia, para mim, é ímpar. Serve de modelo para as outras igrejas. E é interessante que não é um mecanismo, como que eu posso dizer, técnico. É algo cultural. A igreja conseguiu ter essa cultura do acolhimento. E nós não estamos falando de uma igreja pequena, nós estamos falando de uma igreja grande. E essa dimensão de acolhimento, preste bem atenção, eu não tive a experiência de ver outros pastores em Goiânia, senão o pastor Ednei. Eu creio que essa cultura foi uma cultura vinda também do teu pastoreio. Por quê? Porque eu percebo que o Senhor consegue acolher e conectar pessoas. Isso que eu acho interessante. Fantástico, posso dizer aqui tranquilamente que o senhor consegue ligar para o pessoal no dia do aniversário. Rapaz, eu fico louco com isso, entendeu? Até quem não está mais na igreja, você liga para o dia do aniversário. Eu fui tentar fazer isso, não consegui nem aí e nem aqui em Epitácio. Então, essa cultura da integração, essa cultura da conexão da igreja. É uma igreja família mesmo. Uma igreja família. Tanto é que nós, quando chegamos aqui em Epitácio, a nossa intenção, e graças a Deus isso tem sido construído e tem sido algo também ímpar na nossa igreja hoje em Epitácio, é essa ideia de igreja família, as pessoas se sentirem num lugar não como um clube ou como uma associação, mas realmente uma família. Ao entrar na igreja, a pessoa ser conectada de uma forma real, de uma forma amorosa,
graciosa, porque é uma outra questão muito importante dentro dessa cultura de acolhimento da igreja de Goiânia, que é essa graça, né, de você conseguir olhar com os olhos de Cristo e não só olhar com os olhos naturais. Talvez, se olharmos com os olhos naturais, nós não conseguiríamos acolher as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Amém. Nayeli, tem alguma coisa que é ponto forte para você, além disso? Pastor, essa questão mesmo da igreja família, eu tenho até assim, coisas que me marcaram, juntando a outra pergunta. Eu lembro que quando a gente voltou da lua de mel, a minha casa estava toda arrumada, limpa, a minha geladeira estava cheia, tinha comida lá para mais de uma semana, e por diversos momentos, assim, as pessoas perguntavam para mim: nossa, você sofre por estar longe da tua família, por estar longe dos teus pais, como que é isso? Eu falo, gente, em momento nenhum eu sofri isso, em momento nenhum eu senti falta, entre aspas, da minha família, porque a igreja supria isso. Amém. A igreja sempre nos auxiliou, nos socorreu. Eu lembro que uma vez eu estava viajando, o Thiago passou mal, não sei o que deu, se foi vômito, se foi diarreia. Eu liguei para ele e falei: Eli, pelo amor de Deus, vai lá, dá um remédio para esse homem, que ele não toma remédio, viu alguma coisa para ele comer. Ela levou sopa para ele. Então, assim, isso, se eu for citar, são muitos exemplos. Então, esse acolhimento, essa atenção, esse amor que é palpável. E eu falo da conexão, pastor, porque você percebe, pelo menos na época que eu estava aí, a gente tinha a experiência de pessoas chegarem a nós, seja pessoas que estavam se reconciliando com Cristo, outras que estavam aceitando a Jesus e outras que estavam vindo de outras denominações. Então não tinha diferença. A igreja é aberta para o serviço, as pessoas poderiam entrar e estar ali dentro da igreja, conectadas, sem diferença, vivendo a realidade do reino de Deus. Então, esse acolhimento com conexão que a igreja tem, para mim, é marcante. E para mim é um dos fatores da Igreja Metodista Central em Goiânia ser uma igreja de sucesso. Amém, amém. Tá, então depois que você encheu a bola, agora vamos dar uma cortada. Na opinião de vocês, né? Essa primeira parte da live é a visão de quem nos discipulou, né? Quais são, na opinião de vocês, os pontos a serem fortalecidos? Quais são, na opinião de vocês, falar ponto fraco é meio negativo, então pontos a serem fortalecidos. Ponto a ser fortalecido. Eu até falei para ele, pastor, que pergunta, né? O senhor podia me ajudar. Mas, ó, eu colocaria assim: o que hoje a gente tem percebido na caminhada da igreja cristã, não só dentro do metodismo, mas fora também da igreja metodista, até porque nós somos uma igreja que considera outras igrejas também parte do reino de Deus. Então, hoje, nós temos percebido a igreja passar por um processo de renovação. Não falo, eu não falo do modismo, tá? Não estou falando do modismo. Tem o modismo hoje da igreja. Mas existe um tempo também de renovação. A gente tem percebido que a igreja está passando por um processo de renovação. E isso, de uma certa forma, para a igreja metodista é um desafio. Somos uma igreja histórica, somos uma igreja que não está envolvida em escândalo. E eu falo isso por quê? Porque por não estarmos envolvidos em escândalos, a gente tem medo, às vezes, de dar alguns passos ousados para trazer esta inovação para a igreja. Talvez, por exemplo, não falo o caso de Goiânia, mas outras igrejas metodistas tiveram dificuldades nesse período de pandemia, porque ainda não tinham informatizado a igreja, não tinha trazido esse sistema virtual e tiveram que correr para conseguir trazer algo para essa área virtual, né, para esse momento de pandemia. Então, hoje, não é só, essa minha fala não se resume só à igreja metodista em Goiânia, mas também aqui em Presidente Epitácio e em todas as igrejas metodistas. Eu colocaria que a nossa igreja, em geral, precisa de estar aberta à renovação, sempre coerente com a palavra de Deus, sempre coerente com a nossa tradição, com a nossa história, mas nós não podemos nos fechar. Quanto mais nos fechamos, mais perdemos tempo. E depois tentamos correr atrás de um tempo que foi perdido. Se a gente olhar para a história da igreja, nós vamos perceber que a igreja se fechou no movimento de célula. Porque outras igrejas estavam distorcendo esse movimento. E aí, nós nos fechamos para células e agora estamos correndo atrás
para trazer isso para dentro da igreja, para a estrutura da igreja. Talvez se lá atrás nós tivéssemos feito, a igreja estava mais à frente do que já está hoje. Tem caminhado, mas poderia ter avançado muito mais. Entendi. Então eu julgo que a igreja hoje ela precisa estar aberta para o mover do Espírito Santo. Então essa sensibilidade para o mover do Espírito Santo te dá discernimento para contemporaneizar a igreja nessa estrutura de caminhada que nós temos como igreja metodista. Legal, legal. Naeli, e você, um ponto a ser fortalecido? Pastor, você sabe que eu nunca fui boa em pôr defeito nas coisas. Por isso que ela nunca pôs defeito em mim, pastor. Tá vendo? Se você fosse um pouquinho melhor nisso, Naeli. Pastor, o senhor a gente ia fazer gabinete, fazer discipulado, eu e a Naeli, o senhor lembra? Aí o senhor perguntava um defeito, a gente tinha dificuldade de achar defeito um no outro. Eu nunca achava meus defeitos, eu nunca achava. Era um só, sempre. Não, melhorou aquele defeito da Naeli ou não? Já acabou aquele mais defeito? Ou menos, pastor. Agora... Ele ficou igual. Mais ou menos. A Naeli conseguiu discipular ele. Consegui. Mas pode ficar tranquilo que agora vindo o bebê, essas coisas vão relativizar tudo. Pode ficar tranquilo. Pastor, tem um monte de pai falando que vai ser um desafio, porque eu sou muito organizado, né? Mas eu vou mostrar para esses pais, inclusive alguns que estão aí na live. Ó, os pais, Maria Rita, tô vendo aqui, ó, um monte de gente que está na live aí no Facebook também. Ó, deixa eu falar para vocês, eu vou surpreender. O meu filho vai ser organizado. Vai. Misericórdia, gente, ora, intercede. Eu não quero, eu não desejo... eu não quero profetizar nada, não. Eu quero que se cumpra a vontade de Deus. Mas, Naeli, tem algo que você queira identificar? Eu sou sonhador. Naeli, tem algo... Viu, pastor? Quando eu e a Solange, no início do meu ministério, antes de ser pastor, a gente ministrava muito para casais, né? Na minha primeira faculdade de teologia, no Palavra da Vida, eu aprendi muito sobre casais. A gente saía pré-ministrando antes da Keila nascer, né? Me lembro como se fosse hoje, numa igreja em Resende, no Rio de Janeiro. Estava ministrando, falando sobre educação, sobre disciplina. Quando terminou o seminário, um senhor chegou para mim, bateu nas minhas costas e falou assim: o senhor não tem filhos ainda não, né? Eu falei, não. Aí ele bateu e falou, então tá bom. Se eu encontrar esse senhor, eu vou falar, o senhor tinha razão. Tem isso, pastor. Mas, Naeli, tem algo, se você... Eu já estou ouvindo aqui que não é bem assim, não. Que a minha filha mais velha é uma bênção. Olha lá. A Keila está fazendo a quarentena quando ela está trabalhando no home office lá como diretora de arte lá da publicidade dela lá. Então ela está ficando aqui em casa. E aí ela está vigiando as minhas falas aqui, né? Mas, Naeli, alguma coisa? Não, pastor, passa. Tá bom, passou. Mas, queridos, que benção. Essa primeira etapa da nossa conversa era para a gente dar risada, matar saudades. A gente viu quanta gente aí compartilhou, né? Eu vi diversas pessoas, né? A Camila, a Marinês, falando o quanto a Naeli foi importante na vida delas no face a face, né? Isso é bênção, né? Glória a Deus por isso. Só para encerrar esse momento, então, eu queria falar como a igreja também foi importante para a minha vida. Eu cresci muito, eu sempre falei isso para o senhor. E assim, hoje eu fiquei olhando as perguntas e refletindo e lembrando muita coisa. Eu lembro até num mundo das reuniões do face a face, eu era sempre... Mudei, viu, pastor? Melhorei. Thiago ainda pega no meu pé, mas eu melhorei muito. Que eu era bravona, generalzona, aprendi assim, né, com o pessoal que nos ensinou a fazer o encontro. E um dia o senhor me chamou no gabinete e falou, Naeli, você tá pegando muito pesado. Fala mais com amor, o pessoal não vai aguentar e tal. E o senhor poderia ter falado comigo como eu estava falando com as mulheres, como eu estava ensinando, mas o senhor veio com amor e aquilo me marcou muito, que até hoje eu carrego. E como isso foi importante e eu comecei a observar as minhas atitudes e como eu cresci nessa área, nesse sentido. E como cada pessoa ensinou, assim, a gente aprendeu demais. Eu acho que eu mais aprendi do que ensinei, tenho certeza disso. Amém. Eu falo que Goiânia foi 4 anos muito intensos. A gente passou por várias situações e todas elas foi para nos preparar para estar hoje no ministério. E eu louvo a Deus pelo fato de ter passado por essa igreja, ter sido ministrado, aperfeiçoado por essa igreja e também pelo ministério pastoral do Senhor. Eu louvo a Deus, fico muito feliz de ter passado por aí, ter ganhado muito war do Todinho.
isso melhorou a minha autoestima, entendeu? Então, eu louvo a Deus, porque a Igreja de Goiânia foi uma bênção na nossa vida. Amém, amém. Tá tudo desabafando agora, pastor. Você viu? Não vou nem falar nada. Pelo menos 2 Keilas falaram que ficava muda no face a face com medo de você. Meu Deus. É uma live. É uma live curadora também. É uma live curadora. Me perdoe. Mas, queridos, eu queria passar para. Ainda continuando conversando sobre tudo isso, se tiver alguma coisa para vocês comentarem, fique muito à vontade. Mas eu queria, vocês sabem que uma das características minhas é brincar com as palavras, né? E eu fiquei pensando nessa palavra discipulei, e eu separei em 2. E eu pensei no pulei, né? Discipulei. E o nosso Tadel do mês de março, a nossa bispa que interagiu com a gente e ministrou. E o tema dessa live do Tadel de março foi sobre o discipulado em crise. E nós falamos sobre discipulado em época de crise, como nós estamos vivendo, e falamos do discipulado em crise, quando a crise está no discipulado, né? Então, dentro dessa pegada, mais ou menos, a gente queria conversar um pouco sobre as pessoas que pulam o discipulado. As igrejas que pulam o discipulado. Dentro da dinâmica do discipulei, quais são, na vivência de vocês, os motivos, né, para que muita gente pule o discipulado, não se envolva, para que muita gente, como igreja, não queira, né? E a primeira pergunta nessa dinâmica é como que está essa questão do discipulado em termos de célula na igreja em Epitácio? Vocês já implantaram célula, não estão implantando? Como que é isso? Vamos lá, nós estamos em fase de implantação. Nós chegamos aqui, já tinha os grupos e nós tentamos fazer a transição do DNA das células com o carro andando, trocar a roda do carro andando, né? Mas a gente não conseguiu. Não foi como, por exemplo, em Goiânia, que nós tivemos sucesso nessa área. Aqui nós tivemos que parar. Então nós tentamos, acho que por 2 anos, e aí num ano eu parei e fiquei em silêncio sobre célula e retomamos essa caminhada desde do final do ano passado, né? Final não, do segundo semestre do ano passado. Retomamos essa caminhada com o célula e estamos em fase de implantação. Então, para nós hoje tem sido um desafio implantar o discipulado na perspectiva das células. Mas, graças a Deus, assim, a gente já tem visto frutos, a coisa está caminhando. Hoje, por exemplo, amanhã, por exemplo, a gente tem célula online porque já é uma realidade da igreja. Então, a igreja já está vivendo esse aspecto dessa transição aí. Uma transição que, como eu disse, ela é cheia de desafios. Por isso que a gente tem aprendido a dar passos firmes para não precisar voltar atrás, entendeu? Legal, legal. Tem líderes de células aqui com a gente. Estão falando, a Célula Hermon e outros aí estão falando aí, legal. Olha, o Belônio mandou um recado falando que ele é o campeão de War e que a Paula está reforçando que o Belônio, que o Thiago só ganhava quando o Magno não estava jogando, né? Então, foi uma lembrança. Eu vou em Goiânia para a gente tirar isso a limpo depois. Mas, pastor Thiago Naeli e povo de Epitácio, né? Uma fala do pastor Tiago aí que é importante, né? Que ele não conseguiu a mesma trajetória na implantação de células daqui de Goiânia. Isso não quer dizer que Goiânia seja melhor ou pior, mas nós trabalhamos, antes da sua chegada, em 2013, fazia 7 anos que nós estávamos mudando a cultura, mudando os paradigmas, com muito cuidado para a roda em movimento ser trocada. Então, você chegou no momento em que a gente estava, depois de alguns inícios também, porque discipulado em célula é um monte de recomeços, né? E você chegou naquele momento que já estava, a liderança já tinha mudado alguns conceitos e algumas práticas, né? Então, eu diria assim, pela experiência de Goiânia, falta 3 anos. Você está 4 aí, né? Então você tem mais 3 anos para empatar com Goiânia. Se você conseguir antes disso, já saiu na frente já, né? Então, isso é bênção, né? Glória a Deus por isso. Agora, por que, na opinião de vocês, muito crente, muito cristão, não se envolve com o discipulado nesse modelo que a gente está falando hoje, do acompanhamento em grupo pequeno, em célula, do tete a tete? Por que tem muita igreja e muito crente que pula o discipulado, na opinião de vocês? Eu acho
em alguns aspectos é porque a pessoa está acomodada. Ela não quer trabalho, ela tá acostumada com aquela rotina, aquela cultura de vir na igreja, receber, passar a semana com aquele alimento que recebeu e é suficiente para ela. E se ela se envolver numa célula, se envolver num discipulado, querendo ou não, vai ter mais trabalho. Trabalho bom, mas vai ter mais trabalho, vai exigir mais. E as pessoas estão tão acomodadas que preferem não se envolver, preferem não viver isso. Entendi. Quando a gente fala de discipulado, pastor, a gente fala dessa transferência de vida, que é uma definição comum, né? Até porque é a definição do discipulado. E eu creio que muitas pessoas, por infelizmente não manter uma coerência na sua vida, naquilo que fala e naquilo que vive, preferem não entrar, porque sabe que ao entrar vai ser desafiado a mudanças práticas, né? Não só no discurso. Então o discipulado ele nos desafia a mudar, a vencer maus hábitos, a vencer situações que muitas vezes estão escondidas por trás de uma máscara. E eu estou falando isso porque eu tive a experiência não só de discipular, mas de ser discipulado. Aí em Goiânia, quantas vezes nós entramos no gabinete e ali não tem como você não tirar sua máscara. Por mais que muitas vezes já estava bem exposto, porque a caminhada do discipulado, do discipulador com o discípulo acaba sendo próximo, então a gente corria junto. O senhor sabia de tudo que estava acontecendo na minha vida. Mas eu creio que muitas pessoas, por viver uma vida de mais discurso e menos prática, acaba correndo do discipulado, fugindo do discipulado por esse fator. Então é um desafio, e não é um desafio só da nossa época, porque o próprio Jesus já falava com os fariseus lá, toda vez que os fariseus chegavam, Jesus sempre batia na tecla: vocês são sepulcro caiado, por fora vocês são uma coisa mais linda, mas por dentro podridão e ossos. Então a gente, para viver o discipulado, seja na via indo ou na via voltando, nós precisamos nos abrir totalmente e ter coerência do discurso com a prática. Legal, legal. E é aquilo, a pessoa que tem a coerência do discurso com a prática, ele não tem por que ficar escondido, né? Então, à medida Jesus disse isso: aquele que edifica a casa sobre a areia é porque ele não tem coerência do discurso com a prática. Aquele que ouve as palavras e pratica, ele é coerente, ele edifica sobre a rocha, né? E quem edifica sobre a rocha não precisa esconder o alicerce, né? Porque ele não precisa esconder a construção. Legal. E por falar em correr e discipular, como que está essa experiência do sedentarismo aí na Ellen, do Thiago? Ele tá doido para comprar uma bicicleta, pastor. Eu não quero deixar. Porque eu falei para ele que é fogo de palha. Mas então, vai correr lá na orla, amigo. Eu já corri lá, lugar gostoso. Vai correr, pastor. Eu tô grávido. Eu tô grávido, pastor. Eu tenho que evitar, sabe? Não, senhor. Eu hoje, das 6 às 6h40, eu corri 6 quilômetros aqui no parque, viu? Só para você saber, viu? Eu tenho dificuldade, ó. Eu fui discipulado por um corredor e discipulei um nadador. O Mauro tá aí, né? O Mauro então. Tá aí. Dois caras que podiam ter me impressionado. Enquanto eu tava aí, eu conseguia fazer alguma coisa. Depois... Eu acho que ele traumatizou com a moto, pastor. O Eros também tá aqui, a Poliana tá aí, manda um abraço para você. Que falou assim que tem uma moto aí. O Petros, que tem, acho que quantos anos tem o Petros? Acho que 8 anos, tá dirigindo moto bem melhor do que você, pastor. Tá tirando de letra. Que isso? Camarada. Fala só pra ele não acompanhar o pai dele, que eu fui acompanhar, fiquei quase sem Aí perguntou se a barriga vai crescer com a minha. Acho que a dele tá maior que a minha já. Tá, que isso? E o problema é que a sua barriga termina em outubro, né, Nayeli? Já tem data para terminar, né? Mas, pastor e Nayeli, uma outra pergunta. Foi legal essa pensamento de vocês de que para muita gente o discipulado não desenvolve porque a pessoa não quer se comprometer em viver uma vida que ela vai transferir para os outros depois. Legal. Agora, na opinião de vocês, qual é a maior dificuldade? Talvez até pela vivência aí de Epitácio, aqui de Goiânia, qual é a maior dificuldade em implantar o discipulado? Né? Mesmo para aqueles que decidem que não querem pular. Né? No discipulei, a pessoa fala: não vou pular o discipulado, eu quero viver isso.
mas qual a dificuldade que a gente enfrenta como igreja hoje para implantar, na opinião de vocês? A gente poderia pontuar várias situações dentro da estrutura de implantação, né? Mas eu quero ser mais pessoal, né? A dificuldade que a gente tem e que pode ser mudada, transformada, porque tem a ver com pessoas. Eu acho que a inconstância das pessoas nos impede de ter uma implantação eficiente, e não só eficiente, mas num tempo certo. Eu não vou falar que é um tempo rápido, porque quando você fala de rapidez, nem sempre tem qualidade, mas no tempo certo. Muitas vezes nós ficamos parados em alguns pontos do discipulado ou da implantação do discipulado em uma igreja ou na vida pessoal ali da pessoa, tratando-se de um discipulado uma a uma aí. Por quê? Porque as pessoas são inconstantes. Então você sempre tem que estar voltando naquela realidade, sempre tem que estar dando um passo atrás daquilo que você já avançou. Então a inconstância, para mim hoje, é uma grande dificuldade da implantação do discipulado. E eu sei que não é só para a implantação do discipulado. De uma forma geral, a inconstância, ela dificulta a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso crescimento. Mas hoje, se eu fosse pontuar, essa inconstância nos impede muito de ter uma implantação eficaz do discipulado. Uhum. Legal. Nayeli? As pessoas têm essa dificuldade de engajar e pelo sentimento de nunca estar preparado. Nunca estar, não saber o suficiente, acha que alguns falam assim, não, mas eu ainda não consegui ler a Bíblia inteira, eu ainda sou crente muito novo, faz 1 ano, 2 anos só que eu estou na igreja, ou então eu sempre estive na igreja, mas nunca me envolvi com isso, então não tem como, eu não tive essa experiência. Então esse sentimento de incapacidade e até assim, um nível de exigência muito alto. O nível de exigência muito alto impede que as pessoas vivam isso e transmitam isso. Interessante, interessante. Então, talvez a grande dificuldade que a gente encontre hoje é a palavra inconstância, que a gente talvez pudesse, até usando a ideia de discipulado, a inconstância é falta de disciplina, né? Então, discipulado e disciplina são palavras que estão com a mesma raiz, precisam caminhar juntas, né? Não existe discipulado se não houver disciplina. E se não houver disciplina, não há constância. Não havendo constância, não tem discipulado, né? E é interessante isso que E vale a pena lembrar, pastor, que a disciplina não está só no processo. Por exemplo, a disciplina de eu estar num Tadel, de eu estar num treinamento, de eu estar na célula, a disciplina de eu estar no encontro do discipulado, mas a disciplina de colocar em prática os ensinamentos do discipulado, de você concretizar aquilo que você está recebendo. Porque para pensar que se toda a pregação nossa, todo mundo colocasse em prática toda a pregação que a gente ministra, nós teríamos uma igreja, não vou falar perfeita porque perfeição só no céu, mas uma igreja que estava avançando além daquilo que nós hoje estamos avançando. Então a disciplina, ela não só se dá na estrutura, a disciplina precisa também ser esse engajamento. É o que Paulo sempre fala, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então é colocar em prática esses valores, esses princípios que são ministrados dentro da perspectiva do discipulado. Legal, legal. E em cima disso que você falou, que a Nelly falou, que eu achei top também, que muitas pessoas não querem avançar porque nunca se julgam capazes, né? Sempre acha que não pode. E aí, Nelly, é o segredo, né? Porque a gente vem de uma cultura que é do mérito, né? A gente vem de uma cultura que eu só posso exercer uma função quando eu alcançar um degrau X, quando eu tiver uma capacitação Y, né? E o discipulado é graça. E graça, a pessoa que se converteu ontem, ela experimenta da mesma graça daquele que está há 30 anos na igreja, né? Então, às vezes, as pessoas não se julgam capazes porque elas acreditam no mérito próprio, elas acreditam que é na capacitação delas. Agora, quando eu entendo que o discipulado é graça e misericórdia de Deus sobre a minha vida, e quanto mais tiver, mais eu vou transbordar, a pessoa que se converteu ontem, ela tem condição de discipular. Porque a experiência da graça, né? Lembra da mulher lá, que era mulher da vida para os fariseus, né? Que Jesus falou, a quem muito ama, né? O perdão está diretamente ligado ao amor. Então, quanto mais a gente sente esse perdão, mais a gente ama e mais a gente quer transbordar, né? Que bênção por esse...
um ensino muito claro. A gente precisa, como discípulos de Jesus, e aí quem está ouvindo essa live, tanto aqui no Instagram como no Facebook, receber a cura de Deus através desse processo e transformar essa cura num canal de cura para outras pessoas. Então você que está nos assistindo, você que já venceu, já avançou em níveis, já venceu situações na sua vida, agora transforme essa situação num canal de cura, num canal de alcance de pessoas, num canal que vai elevar as pessoas a outro nível. É isso aí, que benção, que benção. Olha, pensando ainda na ideia da palavra discipulei, que é o tema da nossa live hoje, eu queria pensar nas últimas 3 letras do discipulei, né? Que é o L, o E e o I. Então, discipulei, eu queria pensar na lei, porque uma das coisas que a gente tem visto hoje é muito legalismo, é muita rigidez, né? Eu e o pastor Tiago, me lembro bem, a gente voltando de Belo Horizonte de carro, né? A gente foi lá para um DNA lá com a Igreja Batista Central, lá com o pastor Paulo Mazzoni, e a gente voltando, percebendo os erros que a gente tinha cometido, percebendo algumas coisas que a gente ia precisar fazer diferente, mas o medo também de sair do roteiro. O medo também da gente achar que... E aí você acaba dando mais valor para a forma do que para a essência, né? Então eu queria pensar um pouco, pastor Tiago Naeli, nessa ideia da lei, né? Da lei do discipulado, do legalismo do discipulado, que se não acontecer assim, assim, assado, não é discipulado, e aí a gente tende a ficar muitas vezes impondo. A Naeli falou da questão do face a face. A gente sabe que em muitos aspectos o face a face, para alguns modelos de estrutura, é uma camisa de força, no sentido que se você não falar aquela palavra naquele determinado momento, não é face a face, né? E a gente está falando isso para a turma ficar curiosa e querer ir no face a face, quem não foi ainda. Mas aí, a pergunta para vocês considerarem, né? Vocês concordam que, às vezes, há um legalismo nessa questão da célula? Vocês concordam que, às vezes, eu me lembro da história de um irmão da nossa igreja, eu não vou citar o nome, ele está conosco até hoje, mas foi uma conversa de gabinete. Ele, numa outra igreja que ele participou, ele falou: pastor, eu abri a célula porque era lei, eu fiz tudo que a igreja mandava porque a lei mandava fazer isso, senão eu seria bem sucedido, não seria um líder. Só que o único horário que eu tinha era no sábado à tarde para fazer a minha célula, e eu fiz tudo que a lei mandava, só que não foi ninguém na minha célula. Aí o meu supervisor falou que eu estava em pecado porque não estava dando certo, né? Então, isso fez ele ficar muito chateado e se afastar daquela igreja, né? Então, a pergunta: vocês concordam que, às vezes, o método torna-se legalismo? Pastor, eu acho que essa vivência a gente teve também, né? Agora, tanto em Goiânia como em Presidente Epitácio, foi uma fase de crescimento para nós, de perceber que a estrutura, ela tem que ter a flexibilidade. A estrutura do discipulado, ela precisa ter uma flexibilidade. E ela, além dessa flexibilidade, ela precisa também partir daquilo que o outro permite. Então não tem como você querer forçar alguém a subir uma escada se essa pessoa não quer subir essa escada. E aí a gente começou a perceber, tanto na nossa caminhada ministerial, como nas experiências que nós tivemos, pessoalmente falando, assim, porque o discipulado, eu julgo que não é só na questão igreja, né, envolve a vida. Nós percebemos que realmente a lei, ela às vezes nos impede de viver o verdadeiro discipulado. A gente pensa que esse negócio é uma visão fechada, é uma caixinha. E eu estou falando de uma realidade que eu vivi, porque eu viajei, eu já fui nessas igrejas bem-sucedidas do Brasil, quase todas. Fui em BH, nós fomos juntos, fomos em Marília, que também é uma igreja bem-sucedida, fui lá na igreja em São José dos Campos, do pastor Carlito Paz. Então, assim, eu rodei por muitas igrejas. E aí eu fui percebendo que cada igreja tinha a sua cara, tinha a sua forma de ser. E aí eu percebi que, às vezes, essas igrejas, na hora de transmitir, elas transmitem como se fosse uma caixinha. Algumas delas, não estou falando que todas, tá? Mas, na verdade, não, porque outras que estão vivendo a mesma realidade do discipulado, fizeram de outra forma.
E então eu entendo que a flexibilidade nessas horas ela é necessária. Se a gente olhar para o ensino de Jesus, a gente vai perceber que Jesus ele ia até onde as pessoas permitiam. Ele não invadia. Então, eu julgo que a lei ela acaba sendo uma invasão em áreas que talvez as pessoas ainda não estão preparadas para viver, em situações que as pessoas não estão preparadas para colocar em prática. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa realidade. Você quer falar um pouquinho? O discipulado, ele precisa respeitar o outro, né? O discipulado envolve o amor pelo próximo. E se eu amo o próximo, Deus ele nos amou tanto que ele nos deu um livre-arbítrio, o poder da decisão. E se eu amo o meu próximo, eu não tenho que decidir por ele ou falar o que ele tem que decidir. Se eu amo, eu vou ensinar ele a decidir certo, mas não decidir por ele. Legal, Então, legal. a questão da lei leva muitas vezes o discipulador a querer decidir, a querer ditar como a pessoa tem que viver, e isso, na verdade, só machuca ainda mais a pessoa e, em vez de curar, traz ainda mais dano, mais dor. Interessante. Agora, Naeli, pastor Tiago, a gente sabe também que a lei, pensando no Antigo Testamento, lá no tempo de Moisés, originalmente ela foi boa. O problema é que no decorrer das décadas, dos séculos, ela vai havendo distorções ou complementações que se perdem, né? E quando a gente pensa no discipulado, no método, que não é a essência, a gente sabe que o método partiu de uma coisa boa, né? As igrejas que fizeram o encontro com Deus, que tinham as ministrações, as dinâmicas, eles foram vendo o que funcionava, foram pondo no papel, foram divulgando isso, e aqueles que foram chegando depois já tinha a coisa mastigada, né? Então, se por um lado o método ele não é o mais importante, ele ajuda muito, porque se você pensar na ideia de método e essência, você pode ter uma essência de perfume top. Se ela tiver num frasco plástico, ela pode ser desperdiçada no primeiro apertão. Então, a vasilha, o recipiente não é o mais importante. Mas se ele for fraco, ele também não segura a essência da forma adequada. Então, a pergunta é como que a gente pode relativizar os métodos, né? Ou ter métodos adequados sem perder a essência. Vocês conseguem perceber assim algum segredo? Se é segredo a gente não sabe, né? Mas alguma coisa que pode ser revelada, alguma coisa que fala assim, olha, a gente pode ter métodos, mas o método pode até ali, dali para frente, ou seja, a linha que divide o método da essência, já que você não falou, né, Eli, que, por exemplo, discipulado não pode ser a ferro e fogo, o discipulador não pode ser controlador da vida da pessoa, né? O líder de célula não pode ser aquele que manipula as vontades da pessoa. Mas, por outro lado, se eu quero caminhar com a pessoa e a pessoa se abre para isso, de alguma forma vai haver uma ascensão aí, né? Um cuidado mais diretamente. Então, na opinião de vocês, como que a gente pode ter métodos, mas valorizando mais a essência? Dependendo do Espírito Santo, né, pastor? Amém. Dependendo do Espírito Santo. Sempre no discipulado, se a gente for por aquilo que a gente sabe, por aquilo que a gente conhece, que nós já falamos dessa questão do mérito, e a gente trabalhar por isso, uma hora a gente vai dar um mau conselho. Entendi. Uma hora a gente vai distorcer a palavra. Às vezes a gente está citando a palavra, mas colocando um texto fora do contexto. Então é o Espírito Santo que vai dar essa direção, que vai trazer esse alinhamento para que, usando o método, a gente não perca a essência. Amém. Então, antes do pastor Tiago falar sobre isso, nós estamos com 1 minuto de live ainda, né? E a Naeli entrou num tema agora que é a última parte da nossa conversa que a gente acabou não conseguindo entrar antes, né? Que eu queria conversar com vocês também um pouquinho sobre o pular, mas no sentido do fuego, né? Porque até hoje o povo tem saudade da conferência Fuego, o povo tem saudade do reteté, o povo tem saudade, e a gente sabe que Naeli e pastor Tiago, eles gostam disso, né? Então, a gente quer fazer o seguinte, eu quero desafiar você que está com a gente na live, tanto no Face quanto no Instagram, a gente vai voltar mais uns 15 minutos para a gente terminar o conteúdo da nossa live, né? Então, qual que é a dica, né? A hora que acabar aqui, eu vou abrir uma nova live
e aí todo mundo entra de novo, e aí a dica você pode divulgar para os seus amigos aí, para que o pastor Tiago, aí que até ele podia fazer, depois dessa última etapa que é pequenininha, a gente podia abrir para o pessoal interagir mais diretamente aí, né? E de repente até fazer uma pergunta, saber se o braço do pastor Tiago ficou bom mesmo, tal. Então, pessoal, ó, tá acabando, falta 4 segundos, esperamos vocês na sequência aqui, volta todo mundo para Estamos voltando aí para a gente partir para a etapa final de conversa com o pastor Tiago e a Anaeli aí, né? Que bom que você voltou. Aperta no coraçãozinho aí para bastante gente poder saber onde nós estamos e continuar a nossa conversa aqui, né? Não vamos 9 horas agora, a gente não vai se prolongar muito, mas vamos continuar aí nessa live louvando a Deus. Queremos acolher aí o Bispo Adonias que está com a gente, Pastor Fabrício lá de Guarantã. Glória a Deus pela vida de cada abençoado que está com a gente aí, né? A Cristiane, a Kellen, a Juliana, a Pedrolina, a Ilva, a Pedrola daqui que está lá em Paulínia, né? Que benção. Deixa eu aceitar o pastor Tiago de novo. A Keila entrou, a Eurli, a Ângel, né? Que benção. Tá aí, Naeli? Tá volta. Tá Que tentando bom. pôr ao vivo no Face de novo. Ah, tá. Essa tecnologia, né? Você estava falando da questão da gente estar se adequando, né? Esses dias, acho que vocês têm visto aí que a gente fez 2 cultos driving, né? E eu estava brincando, falando sobre isso, né? Como que as coisas mudam, né? E se a gente não soubesse adequar, a história passa e a gente fica, né? Quando você estava aqui em Goiânia, quando eu falava que era para desligar o celular quando eu entrava na igreja, né? Que o celular atrapalhava, as redes sociais atrapalhavam, né? Quando eu vi que era difícil, a gente foi se adequando. A gente começou a tirar selfie na hora do culto, né? Vocês não pegaram o tempo da selfie aqui, acho que não, né? Pegou? A gente foi lá. Foi quando a gente foi para o aniversário. Daí Isso. A selfie que a gente faz, pede pro pessoal postar. E a gente acabou hoje, olha o que nós estamos fazendo, usando as redes sociais para poder ter comunhão e ser ministrada, né? Outra coisa era o shopping, né? Uma das coisas que eu até conversando com vocês, uma vez vocês disseram sobre isso, né? Que vivendo numa cidade menor, as opções de passeio, de lazer, elas não são tão intensas como é numa cidade como Goiânia, de 1,5 milhão de habitantes, né? E hoje a gente está fazendo os cultos dentro do shopping. Então, olha como as coisas mudaram, né? Mas a gente só está podendo ir lá porque a 44 está fechada, senão a gente não ia conseguir chegar lá, de tanta a turma ia parar na 44 quando chegar no shopping. É isso aí. Pastor, Mas, quando o Thiago não vem, outro elogio, outra coisa boa que eu lembrei, depois, mas daí ia cortar o assunto, de Goiânia, que nós aprendemos muito e também foi muito importante para a nossa caminhada aqui em Epitácio, foi a questão administrativa. A igreja de Goiânia é uma igreja muito organizada, administrativamente a gente aprendeu muito, e principalmente eu que acabei trabalhando aí na igreja, sendo funcionária. Então, assim, quando a gente chegou, a gente conseguiu colocar muita coisa que a gente aprendeu aí em prática, isso foi muito bom também. Amém. Que bom. Então, pessoal, quem está chegando agora não pegou o comecinho da nossa live anterior, nós estamos com o pastor Tiago e a Anaeli, são da Igreja Metodista Central de Presidente Epitácio. Amém, Naeli? Amém. Igreja Central, em nome de Jesus. Pastor, a gente estava começando, nós temos aqui em Epitácio mesmo uma congregação que estava parada, né? E antes da quarentena a gente já estava começando a segunda de oração lá. Olha aí. Entrou a quarentena, a gente parou, mas a gente já está com o projeto de retomar a igreja lá e também já estamos orando para alcançar outra cidade. Amém. Com uma célula. Amém. O Tiago precisa aprender isso com a sogra dele, né? Porque a sogra dele é boa nisso, né? Em outras coisas, mas nisso ela é caprichada, né? Verdade. Mas quem chegou depois, o pastor Tiago e a Anaeli estão grávidos, né? Essa semana talvez dê para saber se vai se chamar Pedro ou Esther, né? E eles comentaram aí que foram 4 anos, de 2013 a 2016, pastoreando e vivendo aqui em Goiânia. Falaram das características, né? As memórias que eles têm de uma igreja serva, uma igreja que, independente da posição social da pessoa,
é uma pessoa que está lá lavando o banheiro. Falaram que é uma igreja de muito amor, de acolhimento, né? Então a gente louva a Deus por isso, né? E os pontos a serem fortalecidos é uma igreja que possa estar mais voltada para o mundo e não ficar engessada, voltada para o mundo no sentido de amar as pessoas sem ficar engessada, porque uma igreja que está comemorando 78 anos, ela tem uma tendência de ficar meio que engessada naquilo que já fez e funcionou, mas que talvez funcionou na década de 40 e não mais na década que nós estamos vivendo, né? Também o pastor Tiago e a Naeli comentaram dentro a temática discipulei, e ele falou das preocupações, eles falaram do discipulado, né, do tipo de discipulado, que se não houver compromisso, não houver disciplina, não houver perseverança e constância, nenhum discipulado vai dar certo, porque discipulado é vida na vida, né? E isso é importante. Aí nós estávamos falando, quando falamos da questão do discipulei, enquanto legalismo, métodos, que a gente não pode, que o método é importante porque ele dá uma direção, né? Se você está numa floresta, você vai ter de estabelecer o caminho com a foice, cortando o mato para fazer uma picada, virar um trilho para depois fazer uma estrada. Se você já está com a estrada pronta, tem alguma vantagem nisso, né? Então, o método é a estrada pronta, mas depende muito de quem está andando e viajando nela, né? A velocidade que vai desenvolver e tudo mais. E aí, eu perguntei e a Anaeli falou, né, da questão, como trabalhar a questão do método e da essência sem se perder, né? E focando mais no método, deixando a essência de lado. E a Anaeli usou e recorreu à pessoa do Espírito Santo como aquele que nos dá essa direção e nos dá essa capacidade de, em meio a tantas variáveis, focar naquilo que Deus tem para nós, né? Então, agora, a gente queria um pouquinho, Naeli e pastor Tiago está voltando aí, talvez sem ele aparecendo aqui, vai bombar mais ainda a live, viu, Naeli? Fala para ele voltar logo, senão ele vai ficar frustrado, que ele vai ver que a live ficou com mais gente quando ele saiu. Não, pode ficar, vai ele dar arrumando alguma coisa, não tem problema. É que mas sabe o que é, pastor? Ele fala dessa tecnologia que tem que avançar e tal, só que ele depende das pessoas ainda. Então o pessoal deixou ligado e foi embora. Isso é o meu caso também, eu rebolo aqui, eu rebolo. Mas, então, Naeli, conte um pouquinho para nós essa questão, né? Até eu fiquei pensando nessa experiência que nós tivemos aqui com vocês, né? Das vigílias, das conferências do Fuego, né? E como que hoje vocês estão vivendo isso? A igreja é uma pegada bem avivada, carismática, pentecostal, vocês diminuíram um pouco esse pique, aumentou, como que está isso? Pastor, a igreja é uma pegada pentecostal aí, vamos colocar assim. A turma gosta do fogo. Uhum. O pessoal que tá me ouvindo, confirma aí. Mas é uma igreja viva, uma igreja que, assim, a gente tem vivido um tempo, principalmente do final do ano para cá, e trabalhado na igreja, principalmente esse despertamento para viver uma intimidade com Deus mesmo. Até foi uma direção que Deus deu para a gente trabalhar principalmente esse tema de intimidade no decorrer desse ano, mas é um povo que gosta, que gosta do fervor, um povo que gosta que nem diz o Tiago, né? Não sou ele para falar, mas que gosta do xeremandai. Ó, a turma tá falando aqui, né? Um monte de gente tá pondo foguinho aqui. A Juliana falou, a Jutuma, ô glória, né? Então, é isso aí que nós precisamos, né? Eu sempre falo que os dons, como a Bíblia fala, são ferramentas, né? Então, se a gente decide construir uma casa com muita vontade, mas só com uma enxada, a gente vai ter muito desgaste com pouco resultado. Agora, se você quiser construir uma casa com todas as ferramentas, tecnologia, você talvez trabalhe menos, se esforce menos, com muito mais resultado no final, né? Então, como os dons são ferramentas, aqueles que decidem usar essas ferramentas vão ser muito mais efetivos, frutíferos no ministério, né? Então, isso é importante. Mas o pastor Tiago continua sendo fogo ou não? Continua, mas ele continua, mas ele é equilibrado, viu, pastor? Porque essa história... Então aqui ele fica mais... Ô, Naeli, ele já entrou de moto, de cavalo na igreja aí ou ainda não? Não.
Então não é o pastor Tiago, não é o pastor Tiago. Aqui ainda não fiz isso aí, não. Eu só pintei a parede preta. Só pintei a parede preta. Tá vendo? Aliás, já teve pergunta nessa direção aí, e o pessoal talvez esteja preocupado, porque vai que o pastor Ednei gosta desse fundo. Para quem não sabe, o pastor e a Nélia estão na igreja agora, no altar da igreja, né? Vai que o pastor Ednei gosta desse fundo preto aí. Explica para nós, pastor, por que é preto, é chumbo? Qual que é o entendimento disso aí? É bem preto mesmo, bem escuro, né? Totalmente preto. Para nós aqui, qual que é o nosso entendimento de ter esse fundo preto? Uma das coisas que, isso é em estudos que eu não vou conseguir explicar aqui, mas você pode pesquisar na internet, você acha, é que o preto faz com que as pessoas consigam ficar com os olhos fixos ali naquela realidade. Então, como a nossa igreja não é uma igreja igual a Goiânia, que ela tem um espaço maior, ela é uma igreja menor, mais comprida, mais estreita, a gente tinha muita dificuldade com movimentação, quando as pessoas saíam para tomar água, então a pessoa automaticamente já olhava para aquela pessoa que se levantava. Hoje, com a parede preta, as pessoas conseguem fixar melhor, e para esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje, o preto é favorável para qualquer gravação. Então, te ajuda em tudo isso. E como dizia o Berredo, todo mundo tem um pretinho básico, porque emagrece, entendeu? Mas o preto hoje não é modinha, nada. Uma que a gente criou um cenário aqui atrás, né, com luzes e tal. E isso também é outra questão, facilita muito a luz. Eu vou fazer agora, a nossa próxima etapa é tornar o chão que nem em Goiânia, carpete, para valorizar a luz. Porque como a gente tem um chão piso, a gente perde muito, porque a luz bate ali e reflete, então fica mais complexo nessa área de gravação. O nosso sonho é começar a gravar as ministrações, né? Agora, nesse tempo de live, a gente já tem adquirido equipamento para isso e já temos a parede preta que nos ajuda também nessa realidade. E o piso de carpete também, pelo que eu já ouvi falar, que eu entendo disso, ele melhora na acústica também, porque ele absorve as ondas, né? Isso ajuda também. Legal. Mas me diga... A Giovana está falando assim, vocês sofreram muita crítica ao pintar a parede de preto? Olha aí. Gi, uma pessoa saiu da igreja só. Uma pessoa só. O demais, muitas pessoas assim perguntavam o porquê da parede preta, tal. Aí eu fazia que nem o pastor Ednei, assim, mas por que não? Por que não? Mas, na verdade, assim, uma pessoa assim, nós tivemos uma pessoa declarada que falou assim, ó, tô saindo da igreja porque a parede é preta. Mas a pessoa que saiu foi para uma outra igreja e depois passou, acho que 4 meses. Passou um tempo, o pastor de lá também pintou a parede preta, porque a onda da parede preta... A unção da parede preta está tomando a cidade de Presidente Eduardo. A pessoa está agora procurando uma igreja de parede branca. Não tem jeito, Marcelo, não tem jeito. Fala se ela quiser mudar para Goiânia, que por enquanto aqui a gente não... Boa. Mas, ó, perguntas que surgiram aí, né? Aqui, ó, tem gente falando para você convencer o pastor Ednei para mudar a cor da parede. Aí, ó. Mas é uma pergunta, se vocês têm Tadel e Opes aí, se você mudou essa dinâmica, a Keila Mereb está falando que está na hora de vocês começarem a fazer as gravações mesmo, para a gente que não pode assistir o culto poder ser abençoado, né? Então, hoje nós temos o nosso GD, que é a mesma coisa do Tadel. A diferença é que, como nós ainda não temos um número de células como a Central de Goiânia tem, nós não temos aquele culto Tadel. Nós temos o GD, que é menor, mas ali a gente partilha com os líderes de célula, a gente conversa, faz a supervisão e tem um momento de discipulado ali. Então, nós temos. No trabalho com os jovens, nós estamos aqui também correndo para tentar alcançar jovens. A cidade de Presidente Epitácio, por ser uma cidade turística e uma cidade de um turismo barato, a gente tem muita prostituição e muita droga, muita balada. Então, assim, não que eu estou colocando isso como dificuldade, mas é um desafio que nós precisamos romper. Hoje, nós já temos trabalho com os jovens. O trabalho dos jovens aqui chama Porta Estreita e dos juvenis é Extreme. Eu não sei falar muito inglês, né, como o senhor sabe, né, mas é isso aí. Nem os chineses, que são o povo que mais fala inglês no mundo, não sabem falar certo também. Então, amanhã, por exemplo, nós vamos ter quarta-feira nós vamos ter um megafone, que é uma programação dos jovens. A programação dos jovens nós vamos ter aí na quarta-feira, às 20 horas. Legal. Megafone. Ao vivo, vai estar na nossa página do Face. A gente usa Facebook aqui, gente,
porque a nossa igreja, ela é uma igreja que tem mais Facebook. Então a gente fez essa pesquisa, a maioria do pessoal que tem Facebook, então a gente está transmitindo todas as nossas programações no Facebook. Com exceção Então aí, dessa que a gente conseguiu fazer. Quem Instagram, puder na quarta-feira, megafone na Metodista Epitácio, no Face, né? Isso, Olha, isso. palavra de uma técnica engenheira aqui, uma engenheira, eu colocaria, Cristiane, um piso vinílico no lugar do carpete. Aqui na nossa igreja, nós tivemos o Ministério de Artes, a Clã aprovou a compra do negócio que eu nunca sempre brinco. Linóleo, eu chamo de alho e óleo, né? Mas é um negócio próprio lá, um tapetão que é próprio para dança, tal. Então, é o alho e óleo que eles compraram aqui, né? Mas é linóleo, né? Então, são essas adequações aí. Mas, pastor, Nayeli, para a gente estar aí terminando e orando, nessa pegada da igreja pentecostal, da igreja avivada, da igreja carismática, né? A gente sabe que, assim como o discipulado, antes do incremento do discipulado, como a gente vê hoje, nós tivemos o momento do avivamento, as igrejas que passaram, daquelas igrejas mais tradicionais até a década de 80 para as igrejas mais avivadas. A gente citar o caso do avô da Nayeli, pastor Gerson, né? Pastor Gerson, que ele foi alguém que passou por essa renovação espiritual, né? Se fosse eu, seria aquela pessoa que saiu da igreja modelo antigo para a igreja do discipulado, né? E ele passou por essa chamuscada do Espírito Santo aí do fogo, né? Mas se hoje alguém chegasse para vocês na igreja e falasse assim, pastor, esse negócio de ficar dando pulinho, de falar em línguas, tudo, esse negócio é emoção, é puro emocionalismo, né? Como que você responde a uma pessoa dessa? Quando a pessoa atribui a questão do avivamento, da experiência transcendental a emocionalismo. Como que você articula isso como pastor dessa pessoa? Uma pergunta difícil, mas uma pergunta que dá para responder. Pastor, eu creio que assim, a experiência com o Espírito Santo, ela é muito ímpar. E a gente tem isso dentro da própria história do metodismo. O Wesley teve essa crise que depois foi solucionada lá em 24 de 5 de 1738, que é a data que a gente comemora do coração aquecido. Então, a gente percebe que essa experiência, ela é pessoal. E uma pessoa que já vem com uma pergunta dessa, ela já vem com o coração fechado para aquela realidade. Então, a minha, sei lá, orientação em relação a uma pessoa que chega para mim e fala assim, pastor, isso é emocionalismo. Eu ia falar assim para ela, é melhor a gente estar vivendo dentro da igreja o emocionalismo do que estar fora da igreja vivendo a carnalidade. Porque uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, esses juvenis caindo aí para tudo que é lado, tremendo, falando em língua, chorando, isso é emocionalismo. Aí eu falei para a pessoa, é melhor que eles vivam esse emocionalismo dentro das quatro paredes da igreja, aqui, nesse ambiente, do que eles vivam a carnalidade lá no mundo. Então, o combate a esse tipo de fala, ele não pode ser no sentido, não tem faz assim, assim, assim que você vai experimentar. Não, logicamente eu convidaria essa pessoa para ir orar comigo no monte, mas mesmo assim, se ela não estiver aberta, ela não vai sentir nada e vai ainda falar que é loucura, entendeu? Então eu creio que a pessoa precisa estar aberta, é o primeiro passo para que o Espírito Santo toque no coração das pessoas. Tanto é que lá em Atos 2, você percebe que os discípulos e os outros que estavam naquele ambiente, eles estavam orando. Ou seja, quando a gente fala de oração, a gente fala de dependência, de rendição. Então, aquelas pessoas estavam abertas. E aí, o Espírito Santo desce de forma tranquila, saudável, fazendo com que aquelas pessoas tenham uma experiência. Da mesma forma foi o Wesley, que foi surpreendido numa leitura ali, num culto que talvez nem para nós pentecostais, vamos colocar assim, não seria um culto, um ambiente, como que fala? Um ambiente favorável para isso. Mas pelo contrário, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Então, eu creio que quando nós tratamos dessa espiritualidade, que a gente pode falar uma espiritualidade mais intensa, né, essa busca pelo mover do Espírito Santo, ou como a gente também diz, né, ser mais pentecostal, eu creio que depende
do coração das pessoas. Mas se uma pessoa chegar para mim e falar assim, ó, é isso, eu vou falar assim, é melhor que viva aqui dentro da igreja isso do que fora lá na carnalidade, etc, etc. Legal. Nayeli? Vai testificar se essa pessoa está cheia do Espírito Santo é o fruto. Então, nem aquele que teve aquela experiência que foi aparente, né, foi externalizada, vamos colocar assim, não sei se existe essa palavra, Existe, pode julgar o que não teve, que só ouviu um sussurro, nem o que não teve algo externo, aparente, pode julgar aquele que teve. O que vai passar pelo crivo, se foi uma experiência, é o fruto. É o fruto de mudança, de conversão, de arrependimento, fruto de transmitir essa vida para o outro. Então, Amém. não adianta a gente Legal. querer colocar o Espírito Santo numa caixinha. Legal. E o que você falou é aquilo que o Gamaliel falou lá no livro de Atos, né? Ele Isso. fala, gente, Se deixa. for de Deus, Se é de Deus, vai dar fruto. Se não é, e aí talvez então o grande desafio, Nayeli e Pastor Tiago, seja aquele que experimenta e que é acusado de emocionalismo, ele permanecer. Porque se ele permanecer, os frutos dele, inclusive, vão fazer ele amar essa pessoa que está criticando. sim. Né? Porque se ele se nivelar com a pessoa, é tão carnal quanto a pessoa. Né? Então, se ele continuar produzindo frutos, porque a emoção não produz frutos duradouros. Né? A paixão, a ciência fala que ela dura no máximo aí algo em torno de 6 a 8 meses. Então, muitas vezes, aquilo que é só emoção tem curta duração. Né? Até rimou, né? O que é emoção tem curta duração. Então, a gente precisa entender. Se eu tive uma experiência que alguém está falando que é emocionalismo, como que eu vou mostrar que não é? Pelos frutos que vão permanecer, né? A Bíblia, Jesus fala isso, né? Que os discípulos dariam frutos, muitos frutos que permaneceriam, né? Legal, legal. E uma das coisas também que nessa linha que o pastor Tiago abordou é ser emocional, não tem pecado nenhum nisso, né? Deus não nos fez robôs, Deus não nos fez seres só racionais, né? Aliás, a nossa razão é diretamente influenciada pelas nossas emoções. Então, o ruim é só ser só emoção, né? Mas a emoção está presente, né? A turma no tempo bíblico sentia o chão tremendo, chorava, dava glória, caía no poder. Isso envolve emoção, né? Então, eu tenho a experiência do irmão já falecido lá da igreja de Campinas, da Metodista, que ele era daquela pessoa mais tradicional do mundo, né? E ele passou por uma experiência de renovação espiritual, mas a razão dele ainda de ter criticado tanto o emocionalismo era uma luta constante. Então a gente estava pregando na igreja, naquele período de mudança, assim, né, dessas coisas todas novas acontecendo, e a gente ficava olhando para o irmão, que a gente, quando está pregando, você está olhando, né? Tenho um irmão lá na igreja, o pai da Sonedil, que é pastora, vô do Jotinha, o seu Brito. O seu Brito tinha um dentão de ouro aqui na frente, assim, e quando eu estava pregando, eu vi o dente de ouro dele, era que ele estava dando risada, daí eu ficava mais forte. Era um feedback para mim, né? E esse irmão, ele ia ficando vermelho, ele não falava nada. Ele ia sentindo o poder de Deus, ele ia sentindo que ele parecia um vulcão em erupção. Chegava uma hora que ele não aguentava, ele dava um aleluia tão forte, pior do que o pó de traque perdia para ele. Mas o aleluia dele, ninguém estava percebendo do lado, mas eu estava pregando na frente e a gente via. Todo mundo quase caía do banco, né? Então, essa luta entre a razão e a emoção, né? E é só o Espírito Santo. Eu também ficava feliz, pastor, quando eu começava a pregar em Goiânia e a Ju começava a chorar. Eu falava, nossa, a pregação tá tocando. Aí depois descobri que ela chora até a inauguração de aniversário de supermercado. Aí, quando você descobriu isso, perdeu. Você teve de buscar outra referência. Tem que procurar outro para medir a minha temperatura. Ela deve estar chorando agora. Legal. Mas aí, então, qual que é, para a gente terminar e nós orarmos, qual que é a dica que vocês dão para essa busca? Qual que é a dica que vocês dão para essa experiência sobrenatural? Vocês nasceram, eu sei que o pastor Tiago nasceu no contexto de uma igreja wesleyana, o pai dele era pastor do Avivamento Bíblico, já era uma igreja mais avivada, né?
Mas a nossa história nessa região de Epitácio aí é uma história de um metodismo ainda antigo e um metodismo mais tradicional, né? Qual que é, não é dica, mas qual é a orientação, qual a sugestão, né, que vocês dão para... esses dias atrás eu vi que o pastor Ramilson aqui brincou, né? Falando que nada segura, né? Esses dias, eu vou abrir meu coração aqui, falar, mas a turma do Tadel já ouviu isso, né? Esses dias nós estávamos no gabinete conversando discipulado e ele falando que ele precisava controlar um pouco mais o horário, que quando ele via a coisa já tinha estendido e tal. Aí eu brinquei, eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou amarrar um fio desencapado no seu pé. E a hora que der o horário eu vou dar um choque. Eu falei, pastor, eu vou achar que é o Espírito Santo, eu vou continuar mais ainda. Vê isso. E ele, meu... Colocou plaquinha de tempo. Tá até tempo lá atrás. Mas o pastor Ramilson é conhecido aqui como pastor pipoquinha, né? Ele começa a pular lá, que é uma benção, né? Mas assim, qual é a dica? Se é que a gente pode falar a partir da experiência de vocês, como que eu posso, o que eu devo fazer para buscar essa renovação? A gente sabe que o batismo com o Espírito Santo é a primeira experiência sobrenatural com o Espírito Santo nos enchendo. Mas a gente precisa buscar esse enchimento constante. O Wesley chamava de segunda bênção, né? Mas como buscar e continuar cheio? Como buscar e continuar cheio, pastor? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter, assim, não estar satisfeito com a condição que a gente está hoje. A gente sempre pode melhorar. Porque se a gente está satisfeito, não, eu cheguei num nível espiritual bom, tá legal, já fui batizado em línguas, né, já tive uma experiência com o Espírito Santo, tá bom aqui esse nível. Se eu não alimentar, né, esse fogo, vamos colocar assim, se eu não continuar colocando brasa, e a gente só tem brasa se a gente estiver ligado ao braseiro, ao fogo, se eu não entender que aquilo pode melhorar, aquela chama pode aumentar, que Deus ele é rico, ele é abundante, ele sempre nos dá mais. Se eu não entender isso e me satisfazer com aquilo, eu vou estacionar. E esse é um perigo que muitos crentes têm caído, né? Se satisfaz no nível que chegou espiritual ou até de ministério e daí aquilo vai esfriando, aquilo vai apagando e não vive o que Deus poderia estar proporcionando para ele viver. Amém. Você falando isso, né, Elia, para o pastor Tiago falar e a gente concluir, eu me lembrei de uma experiência que eu tive na igreja em Valinhos, quando eu fui pastor lá. Uma irmã que ela queria muito ser batizada com o Espírito Santo. Muito, muito, muito. E ela vivia em vigília, vivia em reunião e tudo mais. Aí um dia ela chegou para mim testemunho, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo. E foi uma benção contando o testemunho. Eu falei, que legal, glória a Deus. E agora, o que você vai fazer? Ele falou, não, para mim já tá bom, era só isso que eu queria. É bem isso. Então, ontem eu preguei no culto drive-in lá, eu falei sobre a experiência da transformação de água em vinho, de João capítulo 2, nas bodas, né, de Caná da Galileia, e eu destaquei o fato que o texto fala, João falando, foi o princípio dos sinais, né? Então, por mais que seja top o milagre, por mais que seja um sobrenatural, Deus sempre tem mais. Esse é o começo, né? Esse é o começo. Então, se a gente achar que já conseguiu tudo, se a gente achar que já chegou no nível máximo, aí a gente vai começar a afundar, né? Então, é continuar sempre, a Fernanda lá, na H e na terra, lá. Então, é continuar sempre buscando mais, porque quanto mais a gente busca, mais Deus tem para nós, né? O salmista fala assim como a corça suspira. A gente deve suspirar e ansiar sempre, porque Deus sempre vai ter mais para nós, né? Que bênção. Fala lá, pastor. Pastor, eu acho que dentro dessa perspectiva que o senhor falou, né? Ele falou, colocaria assim, sempre estar aberto para o novo de Deus, porque ele falou de sair do conformismo, já é um passo, eu acho que não aceitação, né? Não ficar ali acomodado. Depois vai para esse ambiente de busca e permitir o novo de Deus, porque se Deus é fonte inesgotável, Ele sempre tem algo novo para a nossa vida. Então, a cada experiência que nós temos, e isso é até interessante porque o fato de sermos igreja, temos a oportunidade de compartilhar as experiências que temos. Então, a cada partilha de experiência nos leva a crer que existe um lugar, que existe um nível maior, não sei se é um nível maior, mas um outro nível
que eu posso alcançar, que eu posso me dirigir para lá. Então, o estar aberto à novidade do Espírito Santo é uma realidade crucial para eu experimentar essa renovação, já falando daqueles que já estão cheios, ou daqueles que já experimentaram o Espírito Santo. Então, estar aberto ao novo, à novidade, aquilo que Deus tem para a nossa vida, é o passo a ser dado para viver esse período de renovação. E eu pensei uma coisa também, pastor, o derramar do Espírito em Atos foi porque aconteceu quando eles estavam unidos em oração. E outra coisa que é muito importante que a gente tem que entender é estar ligado na fonte, na videira, no corpo. É muito importante a gente buscar o Senhor, o batismo com o Espírito Santo, as experiências na nossa casa, no nosso quarto, mas a igreja ela é duas asas. Ela é em casa, nas casas, mas ela é também no templo. Então a gente tem que ter esse entendimento de estar ligado mesmo, junto, unido na igreja. É ali que o Senhor ordena a bênção. Né? Então é importante isso também, porque às vezes a gente vai na vigília, vai no monte, ora em casa, mas a gente deixa um pouco de lado o estar na igreja, o estar ligado ao corpo, e é ali que Deus ele dá a direção, no um com o outro que vai sendo alinhado, vai sendo lapidado, isso é importante também. Amém. Olha aí, o Belônio acabou de reativar o Instagram só para participar dessa live, hein? Que isso, hein? Que honra, esses dias a Thaís participou de um domingo na escola dominical. O Todinha e a Renata deram uma aula no YouTube, né? E toda hora uma Thaís Gamer participava, Thaís Gamer. Aí a turma perguntou, Thaís Gamer? É que o Paulo usa o YouTube dela. Mas, ó, a Keila Mereb falou aqui. Oi? Domingo teve a mesma situação. Foi domingo, foi, né? Foi. Domingo, a foto do juvenil. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu falei, ou ele tá tirando uma, né? Ou ele tá muito crente. Aí eu cheguei na casa dos avós dele e falei assim, o Lucas tá crente, hein? Que é isso? Ela falou, nada, é eu que tô usando o Facebook dele. Eu falei, nossa. Mas tem diversas pessoas que hoje procuraram a gente para saber se ia ser no Instagram. Vou dar um exemplo para você, a Zezé, né? A Zezé queria participar, mas ela não tem Instagram. Aí ela falou que amanhã ela vai pedir para alguém mostrar a live que ficou guardada, né? Vamos ver se a gente consegue também passar essas lives para o YouTube. Aí a gente manda para vocês o link também, né? A Diva estava usando a conta do Vitor, aí a Giovana tá falando, né? A turma pensou, nossa, o Vitor tá crente. Mas o Vitor tá participando da cela, viu? Da CJC, tá benção. O Júlio abriu aí, né? Até uma coisa que o Worms entrou agora importante falar, pastor, o Vila nunca ficou tanto tempo invicto. Você sabia disso ou não? Não, faz 2 meses que não joga, pô. Tá de brincadeira. O Worms, ele falou assim, pastor, esse corona tá uma benção, porque já faz 2 meses que eu não choro a derrota do Vila. Eu fiquei pronto. Fala isso, não, tá cheio de Vila Nova. Não, tá cheio de torcedor de Goiás, aí depois fiquei enchendo aí. Viu? Mas uma coisa que a Keila Mereb falou aí sobre essa questão da experiência com o Espírito Santo, que um dia, conversando com você, ela falou que fazia 6 anos que ela não sentia um mover diferente, que ela não caía no poder do Espírito Santo, e você virou para ela e perguntou, você não tem vergonha disso? Mas que benção, que benção. Vamos terminar então. Se alguém tiver mais alguma pergunta, posta aí, que nós estamos então terminando este momento, né? Nós queremos aproveitar, pedir para o pastor Tiago, Ana Ellen orar por nós, né? A gente está vivendo esse tempo aí novo, né? 78 anos de bênção, e a gente viu aí a Maria Cláudia, a Cacá, a Aninha, né? E pedir para todos nós estarmos orando pelo pai, pelo Luiz, né? O Luiz, ontem, ele teve uma hipertensão, uma variação forte, um pico de pressão, foi para o hospital, está fazendo uma série de exames para ver se foi ou não um princípio de infarto, está em casa, mas precisa de um cuidado especial aí das nossas orações, o Luiz, né? Também ouvi a Liliana aqui, a Liliana e o Paulo, ambos estão com corona. A Liliana trabalha na área da saúde, né? E ela acabou sendo contaminada, mas eles estão bem em casa, em quarentena absoluta. O fininho deles, que é o Gabrielzinho,
foi para a casa da Nayara e do Suail, que são bênção, que estão cuidando dele agora, mas a orar também pela Leliana e pelo Paulo, para plena recuperação, né, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor Ramilson, que, pastor Tiago, olha se isso é verdade ou não. Se, como diria no passado, se é verdade esse bilhete ou não, né? Ontem, na celebração de 78 anos, nós fomos comemorar o aniversário do pastor Ramilson, que é hoje, né? O camarada vem e fala que está fazendo 39, que é metade dos 78. Você acha que é verdade isso? Para. Eu não sei, não. Eu não sei, não. Eu acho que no mínimo uns 45, 46 que ele quis baixar. Aquele cabelo branco do lado dele já tá aparecendo. Não, já. O pessoal falou, jogador de futebol é gato, amigo. É gato isso, né? E aí, ele tá insistindo nos 39, né? Então deve ser verdade, que o pastor não mente, né? Mas louvar a Deus também pela vida do pastor Ramilson. Louvar a Deus pela vida da Isa, né? Que tá aí, ó, como De Freitas, né? A Isa, a pastora Isa, que chegou esse ano com o Arthur. E aqui a unção é essa, viu, Nelly? Eles iam casar no meio do ano. Olha só, testemunho. Eles iam casar agora em junho. Aí eu falei, não, tem de vir casado para Goiânia. Aí eles casaram em janeiro. E se não tivesse casado em janeiro, agora como que ia casar com o Coronga? Meu Deus, verdade. Entendeu? E aí ela ia estar sozinha aqui, sem ninguém, e ele lá em Campina Grande, né? Então, aqui é o seguinte, quer ser pastor ou pastor aqui tem de casar, porque a bênção é dobrada, é transbordante. Mas glória a Deus. Eu quero, então, louvar a Deus por cada vida que ficou aqui até agora, né? E louvar a Deus pela vida do pastor Tiago, pela Nayeli, orar para que Deus abençoe essa gravidez, abençoe a vida ou do Pedro ou da Esther, né? Para que venha para honrar e glorificar o nome do Senhor e seja uma vida adoradora e com certeza, tendo os pais que tem, vai crescer nos caminhos do Senhor e que vocês vivam intensamente essa paternidade aí, que é uma bênção, né? E vocês já vivem isso do ponto de vista espiritual, né? Mas que vocês vivam integralmente isso na família também, né? Abençoe, que Deus abençoe a igreja em Epitácio, os grandes desafios aí, abençoe a quinta região, em nome de Jesus. Nós estamos vendo também, convidamos o Bispo Adonias para estar conosco numa live dessa, né? Porque ele passou por Goiânia, foi pastor em Goiânia na década de 90, então ele deve ter boas histórias para compartilhar também, né? Então Deus abençoe a quinta região, continuamos contando com as orações de vocês, né? Pela nossa oitava, pelo nosso distrito aqui Goiás Oeste, também pela nossa igreja central em Goiânia que ama vocês. A palavra está com vocês para falar o que quiser e orar do jeito que vocês quiserem. Bom, eu quero agradecer que, como sempre, a igreja de Goiânia sempre muito carinhosa, sempre muito amável. E a gente guarda Goiânia sempre no nosso coração. Então, às vezes, acho que o pessoal daqui de Epitácio fica até bravo com a gente, que tudo a gente cita Goiânia, mas foi a última experiência, entendeu? Quando a gente estava em Goiânia, a gente citava Bataguaçu, lembra? E aí, Nayeli, então só uma virgulinha aqui para o pessoal de Epitácio, né? A pior coisa que tem para um pastor que você recebe é ele não ter história do passado, né? Um pastor, uma família pastoral que não tem história é perigoso, né? Se o pastor ou a pastora chegam numa igreja e a vida dele começou dali para frente, surge uma dúvida, que passado foi esse, né? Então, se hoje o pastor Tiago e a Nayeli têm boas recordações de Goiânia, é porque eles estão construindo também boas recordações de Epitácio, né? Então, pode ficar tranquilo. A Marcela aí, não tem problema não, Marcela. Pode ficar com ciúmes, não tem problema nenhum. E com certeza, tomara que demore uns 20 anos, né? Para o pastor Tiago e a Nayeli saírem daí, ou então sai só aposentado, né? Mas, com certeza, os registros que eles estão tendo em Epitácio vai fazer parte da história deles, né? Eu fiquei 8 anos em Valinhos e estou agora no 17º ano aqui em Goiânia, né? O Ednei que chegou aqui não tem nada a ver com o Ednei de hoje. Então, essa igreja fez uma grande diferença na minha vida. E não tem como eu virar essa página e simplesmente ignorá-la, né? Então, que o povo aí, a Cris e outros aí, saibam que esse casal foi bênção aqui e vocês sabem que tá bênção aí. Então, ao invés de ficar com ciúmes, fica aquele gostinho, achei pouco, perderam. E a gente eu ainda tava pensando nisso hoje, pastor, só pra eu passar pro Thiago. Tô falando demais, acho que eu evito a quarentena, pastor. Tô muito falado. Mas a gente só saiu de Goiânia porque a gente entendeu que foi direção de
Deus, porque a gente sempre amou essa igreja, sempre teve essa igreja de coração, e o Senhor não nos deixa mentir que saímos sem nenhum problema. Saímos, na verdade, com o coração sangrando no sentido assim, porque a gente amava muito. Mas nós entendemos que era o tempo de Deus vir para Epitácio, era a vontade de Deus, foi uma direção de Deus que nós recebemos muito clara, e por isso saímos, mas saímos amando, Amém. super bem, e tanto é que hoje a gente tem esse elo, essa ligação, a gente já voltou aí outras vezes, o senhor já veio aqui, e isso é exemplo da nosso relacionamento saudável com você e com toda a igreja. Então a gente... Amém. Amém. E aí, ó, alguém falou aí, a Giovana, que eles falam de Goiânia, aí Epitácio. E quando vem aqui, só fica falando de Epitácio. Mas olha, então, hashtag fica a dica. Agora a questão conjugal, né? Esses dias eu estava conversando com uma irmã no gabinete, casada, e que estava com muito problema com a sogra. Eu sei que isso não acontece com ninguém que está assistindo a nossa live aqui, mas essa irmã estava com um problema de ciúmes com a sogra, porque a sogra ficava competindo. Eu falei para essa irmã que casou e agora tem a sogra. Falei, sua boba, a sua sogra gastou dinheiro a vida toda, preparou o seu marido, entregou de bandeja para você, ela perdeu, entendeu? Para de ficar nessa competição porque você já ganhou. É igual político que está em primeiro lugar nas pesquisas não vai para debate, ele já está em primeiro, né? Então, Epitácio, vocês ganharam, não precisa ficar com ciúmes de Goiânia, entendeu? Vai lá, pastor. Eu estou muito feliz de estar participando dessa live, de poder ter participado da história de Goiânia. A gente realmente aprendeu muito, cresceu muito em Goiânia. Para nós, realmente foi algo assim marcante, né? A gente teve essa realidade de uma forma, acho que transformadora, foi 180 para nós, tanto ministerialmente, como pessoa, como casal, como família. A gente aprendeu muito e hoje o que nós estamos vivendo tem com certeza fruto, é o fruto daquilo que nós vivemos em Goiânia, de todo o aperfeiçoamento, de tudo aquilo que nós aprendemos aí com vocês. Então, fico muito feliz. E fico feliz, essa daqui é a primeira live, né? A primeira live dessa série. Primeira. Né? Muito feliz de ser o primeiro, de estar aqui em primeiro lugar. Isso faz bem para a minha saúde emocional. O Todinho sabe disso, entendeu? Ser o primeiro da live, nossa, isso é fantástico, é de Deus, entendeu? Então, foi o último que saiu. Então, eu fico muito feliz. Eu quero, assim, com todo respeito, né, com os coadjutores que estão agora aí com o senhor, eu sei que eles são queridos, amados, mas o melhor coadjutor, né, do pastor Ednei, estou falando da Central de Goiânia, não, estou falando do pastor Ednei. Ó, então, o meu lugar está aí já. Tá, não, que tá. Agora, então, já que você abriu aí, eu vou abrir aqui também, né? O pastor Ramilson, viu, pastor Ramilson? Você que está nos ouvindo aí, uma coisa que deixou o Thiago, o Todinho e companhia, deixou o pastor Thiago muito chateado. Ele saiu em 2016, né? Não, em 2000... Ele saiu em janeiro de 2017. Em maio, nós comemoramos 75 anos e fizemos aquela placa lá fora de 75 anos. E o nome dele não saiu na placa. Não, inaugurou ainda a galeria. Inaugurou a galeria. Então agora, quando a gente fizer a nova placa, vai ter o nome do pastor Ednei, do pastor Ramilson, da pastora Isa, e o senhor vai continuar fora, amiga. Brincadeira, brincadeira. Mas tá bom. Mas eu fico muito feliz de ter participado dessa live, muito feliz de ter participado dessa história de uma igreja saudável, uma igreja que tem crescido. Talvez no nosso contexto metodista, falta o conhecimento dessas igrejas saudáveis como a Igreja Metodista Central em Goiânia, porque é uma igreja que vale a pena ser conhecida e seguida pelo sucesso ministerial, pelo acolhimento e por tantas coisas que essa igreja tem como característica que às vezes falta no meio da igreja metodista no geral, e a gente precisa dessa referência mesmo de igreja como a Igreja Central em Goiânia. Então, o meu carinho, e eu falo que foi uma igreja que não só revelou um caráter, como que eu posso dizer, de espiritualidade, mas também de amizade, porque hoje nós temos muitos amigos aí em Goiânia, não foram só membros ou só ovelhas nossas, mas se tornaram amigos mais chegados que irmãos, e isso é fantástico
é uma igreja família, literalmente. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ora por nós, então depois a gente brinca mais depois. Então tá. Senhor, eu te louvo, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, de estar aqui nessa live. Te louvo, ó Pai, por cada vida que nos assistiu até agora. Ó Deus, te louvo, ó Pai, porque o Senhor tem estado presente, ó Pai, em todo o tempo, ó Pai, na história da Igreja Metodista Central em Goiânia. E eu peço que o Senhor continue, ó Pai, avivando os corações, continue, ó Pai, derramando, ó Pai, a presença do Teu Espírito sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Que essa igreja continue sendo uma igreja relevante, ó Pai, uma igreja marcante, Senhor Deus, mudando e transformando vidas para a glória do Teu nome. Que o Senhor continue usando a liderança dessa igreja, a vida do pastor Ednei, da Solange, toda a sua família, ó Pai. Que o Senhor continue dando sabedoria, discernimento, ó Pai, para esse grupo pastoral, para esta liderança, ó Pai, que está direcionando este povo, ó Pai. Que a cada dia, ó Pai, haja pessoas disponíveis, ó Pai, para viver a realidade do Teu reino através dessa igreja. Que a cada dia, ó Pai, os Teus filhos experimentem, ó Pai, o melhor do Senhor. Oramos por aqueles que estão acamados, ó Pai. Que o Senhor venha com o Teu poder de cura, Senhor Deus, sobre a vida deles, ó Pai. Oramos, ó Pai, ó Deus, pela vida do pastor Ramils, que está fazendo, ó Pai, ó Deus, aniversário. Que o Senhor derrame graça, poder, ó Pai, sobre a vida do Teu filho, ó Pai. Oramos, ó Pai, por cada família desta igreja. Que a cada dia, ó Pai, ó Deus, o Teu mover esteja presente, ó Pai, neles, ó Pai, e através deles. Nós cremos e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Benção, deixa eu ver aqui para a gente ter mais um minutinho, ó. Tem uns bocudos aqui que não tem o que fazer e fica falando besteira, né? O Todinho falou assim que o nosso corte de cabelo tá igual, né? E aí eu falei que isso é de... Olha lá, igualzinho aqui, ó. Eu falei que isso é discipulado, né? Então, isso daí é algo que a gente não é para qualquer um, né? O Todinho também falou, a hora que eu falei da esposa que não precisa ter ciúmes da sogra, ele falou, tá vendo, Renata? Pega essa. O Todinho tá pedindo, pastor, para você contar a história do sabonete líquido que ele comprou lá com glitter lá no Paraguai, você lembra? É mesmo? Mas será que... Lembro, isso daí tá marcado na minha visão até hoje, gente. E o problema é que esses dias na reunião dos homens aqui dos ogros, ele estava ensinando como passar o sabonete. Meu Deus. Tem um jeito certo, que você passar com muita rapidez, se você fica muito oleoso, né? Mas só vou contar esse detalhe. Nós estávamos no projeto missionário, Uma Semana para Jesus, em Eldorado, acho que foi. Foi Eldorado. Eldorado, em 2011. E aí... Não, na Viraí, pastor. Na Viraí, acho que foi 2013, 2014, por aí. 2013, isso, acho que foi. E aí era perto da divisa lá, a fronteira, e quando a gente tinha uma sobrinha de tempo, ou a gente fazia sobrinha, a gente ia fazer missão internacional, né? Transcultural e Paraguai. Aí um dia foi o Todinho, foi o Ormes, foi você, eu fui dirigindo, que eu não essas coisas, né? Aí chegamos lá no shopping China, e os caras comprando coisa barata, importado e tal. E aí o Todinho foi e colocou um creme, né? Um Chandelle, acho que era, né? O homem tá lembrando. Um creme grande, assim, né? Colocou dentro do carrinho, todo mundo no mesmo carrinho. E aí a hora que... Peraí que o Bento está falando aí. Aí a hora que ele quer participar da live. Traz o Bento aqui um pouquinho depois. Quando terminou, fomos passar no caixa. Eu acho que ele ficou constrangido com alguma coisa, ele não quis pegar, não foi isso? Todo mundo passou e aí, quem que é esse Chandelle aqui? Aí ele não quis assumir. Não quis assumir que... Interessante, tinha purpurina no sabonete. Tinha purpurina também. Deixa eu pegar o Bento aqui, que o Bento quer falar oi. Vem e aqui, aí, pastor, nesse mesmo projeto... Olha o Bento aí, ó. Olha o Bento aqui. Fala oi aqui, Bento. Oh, meu Deus. Ele gosta de ficar embaixo, né? Tá falando tchau pros meus amigos, pronto. Ele fica de tapete aqui para mim, vai embora. Então, nesse mesmo projeto, a gente foi na sorveteria. A sorveteria que aqui tá no Chiquinho. E aí chegou lá, a gente foi pedindo o nosso sorvete, cada um pedindo lá o seu não fala o nome. Não fala o nome. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te digitar aqui e o Ormes e quem tá vai digitar. E vamos ver, ó. Digitei. O Ormes, digita aí também para ver se é o mesmo. É esse daí ou não? Chiclete, pastor, você acredita? Eu quero não sei o que com chiclete. Com ele chiclete. Até mudou a forma de falar, então é para acabar, viu? Não. Esse amigo é manso demais. Que benção, que benção. Agora,
o que a turma estava perguntando para mim, eu não tenho como não falar para os pastores que chegaram depois de você, até para alertar, né? O caso do pastor Ramilson, a pastora Isa, para eles não entrar nessa história de moto, né? Não, tem que tomar cuidado, pastor. É. Tem que tomar cuidado. Se o Eros e o Eduardo chamar para dar de volta, Vai, não vai. Ainda mais se você for competitivo. Se você for competitivo, não vai. Para quem não conhece o pastor Tiago, se você falar que duvida que ele entra numa turbina de avião ligada, ele entra. Ele entra. Não, nem fala. Mas que benção. Queridos, ó, já está acabando a live de novo. Deus Meu abençoe muito vocês, abençoe esse povo que está assistindo com a gente aí, e com a graça de Deus a gente vai continuar juntos e misturados, né? A gente está na expectativa do reino eterno, onde não vai ter tempo, não vai ter distância, e a gente vai ser um só no Senhor, né? Amém. Então, que vocês continuem nessa pegada, o povo de Epitácio, a gente aqui também, e a gente vai estar juntos aí em nome de Jesus, né? Ó, a turma tá falando que não é para parar, a Fernanda falou que só lembra do Tiago, pastor Tiago com imagem e ação. Eu lembro do pastor Tiago no Radicais, né? Foi aquele acampamento de jovens. Você nem tá, a gente nem parava de Goiânia ainda. Não. Ah, tá. Foi no final de 2012, que no limite. Final de 2012. Foi no final de 2012. É que você veio para conhecer a igreja te conhecer, né? Então, boas lembranças. Amém. Foi. Aí o esquema dele vir conhecer a igreja, você fez com um amigo, você fez para isso. Olha, aquela falou assim que o meu modus operandi repetiu, né? Que eu fiz com você, com o pastor Ramilson. O pastor Ramilson foi o seguinte: você veio no limite para a gente conhecer, você conhecer a igreja e ninguém sabia de nada, né? O pastor Ramilson veio no face a face, pregou, né? Ninguém sabia de nada e para a gente conhecer e ser conhecido. A pastora Isa também veio na formatura do seminário aqui nosso da oitava região, que estava tendo o curso de evangelista. Ela era diretora, adjutora lá. Ela veio para a formatura no sábado, que não tinha nada de combinado nosso, pregou domingo de manhã, e aí é o modus operandi. Então a turma já fica esperto. Quando chegar a gente para pregar nova... Fica esperto. Fica esperto. O pessoal tá falando que eu tô cuspindo fogo. Ainda tô cuspindo fogo, hein? É Mas mesmo. Não Você Mas precisava... eu cheguei aqui, eu cuspi fogo quando eu cheguei Ele aqui. chegou aqui numa EBF, pastor, as irmãs do Ministério Infantil, fez aquela EBF maravilhosa, perfeita, para marcar a vida das crianças e tal. E daí no final ele foi encerrar, cuspiu fogo. Daí as mães perguntavam às crianças: o que você gostou da EBF? Ah, do pastor cuspindo fogo, não adiantou nada, do professor das irmãs. Esses dias eu não me lembro porque eu lembrei dessa cena. Eu falei: o Thiago é muito maluco mesmo, gente. Para quem não sabe, né? Conta como que faz aí, pastor Thiago. O pastor Ramilson e a pastora Isa aprender a cuspir fogo. Como que é que funciona isso? Mas é só você engolir, como que é o nome do... Engolir não. Engolir não, é colocar na boca Querosene. o querosene, apertar bem os lábios, bem pressionado e soprar forte. Sopra em frente de um fogo, né? Isso, em frente de uma chama, tocha, de uma né? tocha. Olha. Mas sopra com força e cuidado com o vento, para não pegar na cara, senão você fica sem sobrancelha. Então, pastor Ramilson e pastora Isa, fica aí a dica para passar pelo crivo aí, né? Pastor Thiago está dando a dica. Pega querosene, enche a boca, aperta bem e sopra, faz aquele sopro. Com uma faísca na frente, solta aquele fogão, é isso? E tem que tomar cuidado para não ficar de boca aberta, senão entra o fogo na boca, né? Exatamente. Então... E é bom passar alguma coisa, vaselina, Passa alguma coisa? o creme do Todinho serve, mas é melhor vaselina, tá? Então, você acha que é bom? Isso daí foi bom para a criançada, gostou, EBF, agora seria uma boa fazer? Foi demais, a molecada saiu pegando fogo, literalmente. Olha aí, a turma tá sugerindo fazer com álcool gel, não vai dar certo. Não faz isso. Álcool gel só é uma pelota só. Gente, Deus abençoe vocês, pessoal que ficou com a gente. Amanhã nós vamos estar com as 2 lives no YouTube aí para vocês compartilharem, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.